Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é médico, epidemiologista e gerontólogo, com quase 5 décadas de trajetória dedicadas à promoção da saúde e ao envelhecimento ativo. Foi diretor do movimento Cidades Amigas do Idoso, uma iniciativa do Programa Global de Envelhecimento da Organização Mundial de Saúde. Preside o Centro Internacional da Longevidade Brasil, consolidando sua liderança na construção de sociedades mais inclusivas e preparadas para a longevidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios de uma população que vive cada vez mais, o preconceito contra a velhice, as políticas públicas que precisamos discutir e o que realmente sustenta uma vida longeva com dignidade. Com vocês, Dr. Alexandre Kalash. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico, epidemiologista e gerontólogo. O nome dele, Alexandre Kalash. Falei certo? Falou certíssimo. Querido, muito obrigada. É uma honra ter você aqui no Pod People. Obrigado você, Bia. Estava esperando pela oportunidade há algum tempo. Oh, meu Deus. A agenda sua é que é difícil, né? Que você não mora. Você... E a sua? Mas eu ia dar um jeito, porque eu moro no Rio de Janeiro só. Você está espalhado pelo mundo. É. Mas é a pessoa que eu queria para falar de idade, de idosos. Porque eu tô chegando lá, ano que vem já entro na regra. Sorte sua. Envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Não. E posso dizer, tá sendo os melhores anos da minha vida. Se melhorar, acho que vai ficar ruim, né? De me aturar. Meu querido, hoje a gente tem um fato inédito aqui. Nós temos 2 patrocinadores, colaboradores para o seu episódio. Isso dá o tamanho da sua competência e da sua credibilidade. Então, Bruno, vamos lá. O que nós temos hoje aqui? Bia, queria te fazer uma pergunta, Faça. se você me permitisse. Mas pode fazer todas. Queria te perguntar, Bia, quando é que você percebeu, assim, os primeiros sinais da idade, assim? Da idade? É. Eu acho que depois que eu fiz 50 anos... eu comecei a ver que eu já não virava noites com tanta facilidade como eu tinha antes. Então, eu comecei a falar assim, eu vou ter que me cuidar mais, eu vou ter que ter mais responsabilidade na minha alimentação, eu vou ter que ter mais responsabilidade com o meu sono, eu vou ter que ter mais responsabilidade com atividade física. Eu confesso que eu não era regular de fazer atividade física, e eu falei assim, a coisa está mudando, mas pode mudar para melhor. Eu posso fazer o combo. E também comecei a notar, por exemplo, comecei a pesquisar muito sobre suplementação. Não que eu ache que vai depender só. Eu sempre digo que a longevidade ativa tem um combo. Sono, alimentação, atividade física e suplementação correta indicada por seu médico. Eu confesso que eu comecei fazendo o ômega 3. Porque eu estudei muito o ômega 3, a fração DHA, a fração EPA. Inclusive, nesse episódio que a gente está aqui agora, lá na descrição do episódio, vocês têm 3 artigos muito bacanas. Confiram. Não precisa acreditar no que se fala. Confere, porque a gente disponibilizou para vocês poderem saber e não ficar, vamos usar porque vamos usar. E outra coisa, use sempre um suplemento que você tenha garantia da Anvisa, que você tenha garantia IFOS, para você garantir a substância, que é o caso do suplemento da Vita. Tá? Se você não conhece, vai lá dar uma olhada. A gente começa com suplementação só com ômega 3. Eu já faço hoje, depois dos 58, eu faço a suplementação de um ômega 3 específico da Vita, que tem coenzima Q10, vitamina D, vitamina E.
confesso, porque é muito prático, porque na hora de viajar, botar várias caixinhas pega mal, entendeu? E funciona. Para mim funciona demais. Muito Respondi legal, sua Bia. pergunta? Bia, você respondeu minha pergunta. E aproveitando também que você falou, quem está assistindo aqui o nosso Pod People, tem tanto o QR Code na tela, quanto o link na descrição do episódio lá pro site da Vita, que a gente sempre fala, né? Vita com H. Vita é VHITA, tá, gente? Tá bom? O Para nosso não cair em cupom outro lugar. Pod People para usar lá no site. Vale a pena. Experimenta, mas não deixa de estudar os artigos, tá bom? Isso vale mais a pena ainda para você saber o que você está fazendo e ser agente ativo. E tem um outro patrocinador aqui, que chegou novo, que é o GNTech. Já ouviu falar nos testes farmacogenéticos, Alexandre? Só agora, quando a gente estava conversando antes do programa. Jura? Olha só, então vamos lá. Desde 2013, a GNTech trouxe os testes farmacogenéticos de testar a genética das medicações que serão usadas. Eu lembro quando chegou, eu falei, será que isso funciona? E aí eu tinha um grande desafio. Dentro da psiquiatria, a gente tem esse grande desafio. E eu nunca fui aquela que recebia o paciente virgem de tratamento. Eu era aquela que a pessoa falava, eu já tentei tudo. Aí vinha aqui. E literalmente, uma vez eu recebi uma paciente que tomava 48 comprimidos. Entre antidepressivos, estabilizadores, tudo que você imagina, antipsicóticos. Eu falava assim, ela, doutora, a senhora vai me melhorar? Eu falei, primeiro eu tenho que lhe desintoxicar, porque eu já não sei o que está fazendo o quê. Eu não durmo. Eu falei, a senhora era para não estar levantando com esses remédios. E aí, na época, eu pedi o teste farmacogenético, e aí eu tive uma surpresa, porque assim, esse teste da GNTech, ele dá não só o metabolismo, que aí determina se você tem que aumentar ou diminuir dose, como dá o risco de toxicidade e a possibilidade de resposta. Então, muitas alterações que eu fiz foi reduzir dose. E essa paciente começou a melhorar com a mesma substância, só que tem que ela respondia em doses menores. Foi uma coisa que me deixou tão feliz, porque eu vejo hoje os médicos assim, você tem isso, não olha nem o que a pessoa traz. Então, vou lhe botar esse remédio, aí bota remédio em cima de remédio. E no caso dos idosos, fica mais difícil, né? Porque a função renal tende a diminuir e tende a ter polimedicação, né? Ainda mais se é um hipertenso, se tem a questão de ansiedade, se tem a questão de insônia. Então, a pessoa já chega com aquilo tudo. Ou diabetes, então vai somando. E eu acho que isso, para mim, foi um divisor de águas, assim, porque a partir dali eu falei, tecnologia para a gente ter uma prescrição individualizada. Porque você podia saber e não ficar testando, né? Que eu tinha paciente que chegava assim, Bia, não aguento mais. Cada médico vai e bota um remédio, aí não dá certo, aí começa outro, eu não quero começar de novo. E o teste farmacogenético dá essa oportunidade da gente não ficar testando, não fazer o paciente de laboratório. E é tão fácil de fazer, porque tem gente que fala assim, vai doer. Gente, vem um kitzinho e vem um cotonetezinho, literalmente. A gente põe na bochecha aqui do lado de dentro, na mucosa, 1 minuto e meio para um lado, 1 minuto e meio para o outro. Lacra e manda para o correio. Hoje, para você ter uma ideia, Alexandre, eu recebi o teste, na época, 2 meses, 3 meses depois. Era chato. Hoje, 20 dias. E agora está caindo aí para 15. Eu acho que daqui a 2 anos a gente vai ter esse teste em 1 semana. Né? Mas faz uma diferença danada. Não é não, Bru? É isso aí, Bia. Tá precisando de algum remedinho? Olha... Por enquanto, tome juízo, vá fazer juízo. exercício. E também, Bia, quem está assistindo tem o QR Code para ir lá no site da GNTech, tem o link na descrição, que vai ter o nosso cupom também, Pod People, para usar lá no GNTech nos testes deles também. Com certeza. Aí a gente deixa de ser produto de testagem de coisas, né? Então você recebe um tratamento que é individualizado e resolve o teu problema muito mais rápido. Eu não sei se você se lembra que um divisor de águas nesse coisa do teste farmacogenético, que muito médico não queria usar, foi o Jorge Pontual. Você lembra do Jorge Pontual, que era um correspondente? Né? Imagina, desculpa. É um correspondente em Nova York, da Globo, muito bom, por sinal, eu adoro ele. E ele, acho que em 2018 ou 2017, não me lembro, ele confessou que ele sofria há 20 anos de depressão
tomava muitos remédios e não melhorava. E que ele foi um médico em Nova York que pediu o teste farmacogenético. E aí ele viu que ele estava medicado errado, trocou a medicação. Ele falou, estou falando agora, porque antes eu falaria simplesmente para dizer que eu tinha uma doença que eu não conseguia fazer nada com ela. Aproveitando assim esse gancho, é que a imensa maioria dos formados em medicina, médicos e médicas, cada vez mais médicas, não tem nenhum conhecimento sobre envelhecimento. Nada. Não é para ter 10% das escolas médicas no Brasil tem uma disciplina que se chama geriatria. 10%. 10%. Na minha faculdade eu não tive nada. Na sua também não. Então o que vai acontecer? Você vai formando gerações que, para o século passado, de médicos e médicas que conhecem tudo sobre criancinha e mulher grávida e vão lidar com pessoas idosas. Vai dar errado. Nós temos um déficit de 30 mil, 28 mil. 28 mil geriatras. Deveríamos no ter Brasil, 30 mil no Brasil. No Brasil. Uhum. Deveríamos ter 30 mil, temos 2 mil. Nossa. Estão faltando 28 mil. Eu não quero necessariamente ter mais geriatras. Até queria. O que eu quero é que todos os médicos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, etc., conheçam mais sobre a realidade do país que está envelhecendo. E tem outra. Se você tiver 25 anos hoje e trabalhar tantos anos quanto eu tenho de formado em 1970, 55 anos, eu já trabalhava antes, mas estou falando só de tempo de graduado. Você vai chegar em 2080. E em 2080, o Brasil vai ser um país extraordinariamente envelhecido. Mais envelhecido do que o país hoje mais envelhecido, que é o Japão. Muito mais. Nós vamos ter uma população menor, porque com as taxas de fecundidade, isso é, o número médio de filho que uma mulher tem no final da sua vida reprodutiva, que está abaixo da reposição, um casal, não gerou 2 filhos, não vai se repor. Nós estamos assim desde o ano 2000. Nasceram menos bebês, que geraram menos crianças, menos adolescentes, e agora menos adultos jovens, e a população idosa crescendo. Nós estamos como a Europa? Não, ainda. Mas há estados no Brasil, eu ontem estava em Florianópolis, que já estão com um padrão europeu, com uma expectativa de vida acima de 80 e com taxa de fecundidade, o Brasil todo, 1,6, 1,7. Ou seja, estão gerando menos filhos do que necessários para repor a população. Então, lá por 2040, a população do Brasil vai começar a encolher e o topo da pirâmide, das pessoas mais velhas, vão aumentando, aumentando, aumentando. E a base da pirâmide vai encolhendo. E você sabe disso até por histórias de família. Por exemplo, a minha. A minha bisavó, uma delas, teve 17 filhos. 17? 17. Que geraram em média 8. Esses 8 geraram em média 4. Esses 4, inclusive eu, geraram em média 2. E agora, dos meus filhos e minhas sobrinhas, estão gerando 1 ou 0. E eu, inclusive, tenho uma sobrinha que adotou uma gata e já castrou. Então não vai ter reposição de coisa nenhuma. Ainda tem isso. Eu estava lendo um estudo, não sei se procede, que a população entre 13 e 24 anos, hoje, no Brasil, é menor do que a população já de idosos. É verdade isso? Sim. E em breve nós vamos ter mais pessoas idosas do que crianças antes dos 15 anos. E em breve, logo em seguida, mais pessoas idosas do que adultos com menos de 25 anos. Mas não é isso. É a velocidade e o contexto em que isso está se dando. Porque essa é a experiência dos países desenvolvidos. Eles, pouco a pouco, eles foram encolhendo a base da pirâmide e aumentando o número de idosos. Por exemplo, a França foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de idosos de 10% para 20%. Entre 1845 e 1990, a França era uma potência nos padrões da época, ao longo do século XIX e XX, um dos países mais ricos. Então eles tiveram muito mais tempo. 8, 9 gerações. Para se preparar. Para se preparar. Para isso.
com políticas públicas. E não é que esteja tudo perfeito, não. O Brasil vai fazer o mesmo dobrar de 10% para 20% em 19 anos, entre 2011 e 2030. Mas nós nós estamos não no meio. somos um país rico. Nós somos um país riquíssimo, mas Sim, eu tô falando desigual, da distribuição de renda. perversamente desigual, com uma inequidade imensa. Ainda assim, o brasileiro é teimoso, é audaz. Ele insiste em envelhecer. Cara, como é que você ainda está vivo aí, depois de tudo que você já passou? Mas envelhece. E nós não estamos tendo nem o tempo, nem os recursos para se preparar como sociedade. Então tem que entrar na pauta. E a minha sorte, Bia, é que eu percebi isso há 50 anos atrás. Pois é, você tinha 20 e quantos anos? Eu já fui novinho, né? Não, todos nós já fomos, eles não acreditam, mas a gente já foi. É aquele conselho que você fala assim, olha, eu já tive sua idade, esse negócio não vai dar certo, né? Ou tipo assim, tenta, mas vai devagar, né? Mas assim, você escolheu ter essa visão para o futuro, ter essa visão de como melhorar a vida dos idosos com 20 e poucos anos. É isso? Eu tinha me formado aqui, na Federal. Na no Rio de Federal. Janeiro. Naquele tempo era Nacional de Medicina. Isso, Nacional de Medicina. Era tão machista que o hino da Nacional era escola papa fina, não é escola para menina. Papa fina, escola... E não... Meu Nacional Deus, de Medicina é escola papa fina, não é escola para menina. Hoje descontou, porque a maioria dos estudantes de medicina são mulheres. É de mulher. Exatamente. Então, mudou, tudo muda. E você tem que estar antenado para poder perceber essas mudanças. Eu fui fazer medicina sabendo que eu não queria ser um médico convencional. Eu não queria ter estetoscópio em volta do meu pescoço. Você não queria estar no pronto-socorro, dentro de um consultório? O pronto-socorro eu tive que fazer porque fazia parte da formação, mas eu tinha horror. Eu quase que desmaiava. Entendi. E eu fui fazer medicina, primeiro porque eu não tinha outra escolha. Quando a minha mãe, e eu tinha 5 anos, escreveu no livro do bebê, porque as mães escreviam, né? Lembro. Livro do bebê. E ela disse assim, hoje eu estou feliz. Alexandre disse que vai ser médico quando crescer. 5 anos? Eu tinha 5 anos. Ela levou a sério? Ela levou e eu tive que levar a sério. Imagina se eu tinha capacidade de elaborar isso. Ele disse que ia ser médico porque os pais vão estar velhinhos, vão precisar de cuidado. Então, eu soube a vida inteira que eu tinha liberdade de fazer tudo o que eu quisesse, desde que fosse medicina. E lá fui eu. E fui um médico feliz. Eu era, te confesso, Bia, eu era bom, eu tinha intuição, eu era bom de diagnóstico. E antes de entrar de sola em saúde pública, eu queria provar para todo mundo que eu poderia ser médico convencional. E fui auxiliar de ensino e assistente do professor Clementino Fraga. Clementino Fraga, do hospital. Que é o que dá o nome ao Hospital do Fundão. Exatamente. Então eu trabalhei com a nata da clínica médica, cheguei a ter consultório junto, mas eu não queria. Entendi. Eu queria provar que você podia fazer qualquer escolha que você quisesse dentro da medicina. Exato. E a minha primeira pós-graduação foi em medicina, que chamava medicina tropical, infectologia. Infectologia. Sim. Trabalhei com grandes infectologistas e fui professor em escolas aqui do estado do Rio, em medicina tropical, mas sabendo que aquilo era uma porta de entrada para a saúde pública. Entendi. Até que eu fui para a Inglaterra. Você foi para uma bolsa? Eu fui com uma bolsa da Organização Mundial da Saúde, da Fundação Ford, e fui fazer meu mestrado em saúde pública. Em Londres. Em Londres. E quando eu cheguei lá, e eu me vi rodeado de gente velha, eu falei assim, nossa, que país legal, deve ser ótimo envelhecer aqui, porque tem tanto velho, você nunca vai estar sozinho. Você com 20 e poucos anos. É. E aí, eu comecei o meu curso, o meu mestrado, e li um artigo que mudou minha vida. Era uma nota de rodapé, não era nem um artigo, não era nem o tema do artigo, dizendo que 85% dos médicos geriatras na Grã-Bretanha eram da Índia, do Bangladesh, do Paquistão, ou seja, médicos que vinham imigrantes e que sentiam dificuldades de competir para aquilo que poderia ser realmente a sua vocação, ser um neurocirurgião, um cirurgião cardiovascular ou um endocrinologista. O que sobrava era geriatria,
porque os médicos formados na Grã-Bretanha queriam. não se interessavam. E eu falei assim, isso aqui está tudo errado. Eu tinha um interesse grande em educação médica, eu avaliava obsessivamente os cursos que a gente estava recebendo. Né? Eu era um chato, eu era um estudante de medicina militante e chato. Epidemiologista, querendo dados e dados. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Bom, eu então resolvi fazer para o meu mestrado, um estudo duplo. O primeiro era fazer um inquérito com todos os membros da Sociedade Britânica de Geriatria para saber por que tinham escolhido, o que tinha influenciado e se eles estavam felizes, se tinham satisfação de trabalho. Dava um trabalho danado, porque não tinha internet, né? Não, era Você tinha tudo... correio. Você mandava, Esperava passava a cuspe resposta. no selo, botava, esperava a resposta, Essa não vinha. garotada nem sabe o que era isso. Nada. Não. Bom, consegui um excelente, no final, depois de insistir e tal, mais de 90% de adesão, ótimo. E os 850 geriatras se dividiam em 2 grupos, era metade. Os que tinham satisfação do trabalho e os que não tinham. E a única pergunta que diferenciava um grupo do outro, eu tinha posto certamente por intuição, ter tido contato íntimo com pessoas idosas na infância e na adolescência. De preferência, vivendo debaixo do mesmo teto. Que era o que motivava. Era isso que ia, no final, quando você já era um geriatra, definir se você tinha satisfação do trabalho ou não. Ter familiaridade. Se sentir bem com pessoas idosas. Foi o primeiro sinal. Eu falei assim, opa, aquela velharia toda da minha família que me mimou, eu gostava, eu não tinha muita opção, não. Menino, eu brincava com menino, menina com menina, depois tentou ser moda, né? Uma tal de uma ministra, que menino de azul, menina de cor-de-rosa. Na época que eu era garoto, era assim. E eu ficava, por opção, ao pé das pessoas mais idosas, sobretudo ao pé das véias. As véias tinham umas histórias fantásticas. Minha família é muito multimediterrânea, com muita história, ancestralidade que vinha da Grécia, do Líbano, onde meu pai nasceu, de Portugal, da Itália. Minha mãe é metade italiana, metade portuguesa, e aqueles velhos todos lá contando muitas histórias. Era fantástico. Ouvir. Até que, em geral, uma das velhas fala assim, o que está fazendo aqui, menino? Isso aqui não é história para criança. Não é coisa para criança. Aí eu ia para trás da porta para ouvir o melhor, né? Ou eu ia para a cozinha para absorver a ancestralidade afro-brasileira que entrava nas casas da gente e ficava invisíveis. É verdade. Quando a gente pegava tudo isso, se você valorizava, você tinha um outro insight pela vida. Então, o primeiro sinal na Inglaterra foi perceber que estou falando comigo, eu tive esse contato. Eu, com 15 anos, só ajudei a cuidar da minha avó, que estava morrendo de câncer. Você se incluiu dentro daquele grupo que tinha motivação Exato. para fazer gerontologia. O segundo estudo foi acompanhar o primeiro ano clínico de uma das escolas médicas de Londres, onde tinham inserido geriatria pela primeira vez num sistema rotativo. Enquanto um grupo de 8 estudantes estava em pneumologia, ou gastroenterologia, ou cardiologia, tinha um grupo em geriatria. E eu media as atitudes desses estudantes de medicina em relação ao envelhecer, a pessoas idosas, a perspectiva de vida. E era obrigatório? Era obrigatório. Era obrigatório, tá. Era obrigatório. Então, eu media as atitudes antes e depois. E estudei 10 grupos. Em todos os grupos, as atitudes em relação a tudo que tem relação ao envelhecimento eram melhores antes do que depois. A intenção de ter colocado geriatria era para ver se incentivava as pessoas, os alunos, os jovens, se interessassem mais. Era o contrário. E aí eu fazia um grupo focal e perguntava, eu estou aqui medindo as atitudes de você. Eu sou um médico novinho que veio do Brasil, que está tentando entender e não estou conseguindo entender. Eles invariavelmente diziam a mesma coisa. Está espantado com o quê? Você nos tirou lá daquela medicina glamourosa em que a gente salva vidas, que a gente tem toda a tecnologia,
e nos põe aqui no fim de linha. Até o cheiro dessa enfermaria incomoda. Jura? Esses pacientes que estão em fim de linha, com mobilidades, a medicina não tem muito a oferecer, estão abandonados, deprimidos. Às vezes eles estão confusos, com demência, a gente não entende o que eles estão falando. Para muitos de nós, essa foi a primeira vez que a gente se senta para conversar com uma pessoa idosa em toda a nossa vida, porque nós fomos criados em famílias nucleares, pai, mãe e os filhos. E pouco contato nós tínhamos até com os nossos avós, eram coisas formais, festa de Natal, aniversário, enterro. Então, a gente não criou essa familiaridade, e você nos coloca aqui durante um mês. Você não gosta da gente, né? Resultados. De certa forma, era uma repetição do primeiro estudo. Não ter tido contato com pessoas idosas na infância, na adolescência, resulta em você não poder gostar do desconhecido. Você pode gostar do que você desconhece? Não dá. Não. Então, foi o segundo. E aí eu tive que ler muito sobre envelhecimento, sobre demografia, o que está acontecendo. Eu sou da geração, Bia, que teve uma coisa emancipadora, sobretudo para as mulheres, chamava pílula. Você podia escolher se transava ou se não transava e se ia engravidar ou não. Então, foi tudo junto. E eu falei assim, é por aí, o Brasil vai envelhecer, porque tem a pílula. Que agora a pílula vai fazer com que a gravidez seja opcional, né? E não um acontecimento natural. Porque, por exemplo, sua avó com 17, bisa, né? 17 gestações. Muitas vezes ela não teve escolha. Não teve. Provavelmente, 17. Certamente. Né? Então, a partir dali você sacou que ia se engravidar menos e a taxa de natalidade ia reduzir e a taxa e já de estávamos envelhecimento... começando a controlar a morte precoce. Eu vi muita criança morrer. Uhum. Muita criança morrer de doenças infecciosas, muita criança morrer por subnutrição. Não é que o Brasil tenha dado saltos imensos, poderíamos. Mas é mais difícil você morrer hoje na infância do que era. Primeiro mesmo com as mesmas causas de falta de saneamento, mesmo ainda que você assim. viva em pobreza, né? Se os pais não forem influenciados pela ignorância e a falta de letramento científico de muitos dos nossos governantes, que estão falando que vacina mata, que vacina complica. Meu Deus do céu, será que você não pode, no século XXI, se utilizar da tecnologia? Pode até ter um acidente e alguém ter uma complicação, mas o saldo de você poder vacinar... Eu não fui vacinado contra poliomielite, porque não existia. Eu fui. Eu não. Era gotinha, minha época era gotinha, agora é injetável até. Eu, quando tinha 15 anos, é que saiu a Salk, a primeira. Então, eu já estava infectado. Eu tinha tido a sorte. E deu a sorte de não desenvolver a doença. Mas eu tive muito colega de turma, desde o primário até a universidade, que tinham sequelas da paralisia infantil. Engraçado, era muito comum a gente ter colegas ou professores. Era? Eu tinha um professor de neurologia, eu me lembro, quando ele entrou, ele veio com aquela lesão da polio. Era comum. Que nem uma época era comum a gente ver gente com efeito da talidomida. Do bracinho, né? Existia isso. Existia. Né? São marcas. E são marcas de gerações. Agora, essas marcas são físicas e visíveis. Mas tinham também as marcas invisíveis de você não poder se desenvolver neurologicamente, psicologicamente, por todas as mazelas. O que é indesculpável, Bia, é que a gente ainda continue com essas mazelas e essa invisibilidade das marcas da nossa inequidade. Concordo. Mas voltando, eu falei, isso em 1975, é por aqui que eu vou. E nunca olhei para trás. Você anteviu, né? Por uma coisa básica. Mas você fez um cálculo básico e intuitivo. Vai acontecer isso. Animado, motivado pelo amor que eu recebi dos meus avós, tios, avós, você imagina. Eram 17, que eu já disse, de um lado. Do outro lado eram 13. Soma dá 30. Aí você multiplica por 2, porque eram todos casados, não tinha muita opção, tinha que casar. Dava 60. A minha mãe tinha sobrinhas que eram mais velhas do que ela. Estava tudo misturado. Isso mesmo. E aí,
gerava uma quantidade imensa de primos. De primos. Primo para tudo quanto era lado. Então, veja só, eu quando era garoto, não tinha televisão. Nem televisão. Você tinha só a opção de brincar com o menino. Para mim, me deram uma pistola para tirar e uma bola para jogar. Eu não tinha interesse nem na pistola, nem na bola. Para mim, a irmã deram uma boneca para cuidar. Eu ficava com inveja, mas não podia. Tem que se comportar como menino. Uhum. Aí a opção era ouvir as histórias dos idosos. Dos idosos. Exatamente. Você aprende a crescer e se desenvolver brincando com os primos e brigando, porque você encontra o teu lugar. Você está competindo. E com as pessoas idosas, você aprende ouvindo histórias e levando pito. Porque de vez em quando eu levava pito também. E aí você aprende a crescer e a envelhecer. E foi isso tudo que eu botei dentro do saco da minha viola. De olhar para trás e falar assim, o Brasil não tem outro caminho. As pessoas já estão vivendo mais. A queda de fecundidade vai ser muito rápida. Tanto que quando eu cheguei à Inglaterra, a média de filhos de uma mulher no final da sua vida reprodutiva... 1970, década de 70. Era de 5,8. Antes do ano 2000, uma geração estava abaixo de 2. Eu só tive, vou dizer esperteza, eu tive essa percepção por estar sensibilizado. E essa convicção também. E aí eu falei assim, meu Deus, não estão vendo, o Brasil vai envelhecer, e os meus colegas, assim, pirou, foi para a Inglaterra, ficou louco. Foi a sorte. E essa coisa de ver de longe, né? Fica mais fácil às vezes. Né? Você saiu daqui, viu uma realidade, porque a Europa já estava muito mais envelhecida do que o Brasil, e ficou mais fácil ver Sim. e entender. Porque é aquilo que você falou, eles não tinham contato. A gente aqui no Brasil tem muito esse contato de avó, de bisavó. A gente tem isso, tem as histórias, né, familiares. Pelo menos eu tive isso. Mas está tendo cada vez menos. Cada vez menos. E é isso que eu lamento. Porque se nós não tivermos políticas que possam facilitar isso, essa relação entre gerações, todo mundo perde. Perdem os mais idosos, que acabam isolados, e a gente sabe disso. E perdem os mais jovens, que vão se achar os bambambãos, vão ficar mimados, porque muitas vezes é o único neto, é a única neta. E isso não é boa receita para você ter e carregar pela vida. Não, e começa aquela geração, né, que qualquer frustração é o final de reta. Né? Você vê hoje... tentativa de suicídio cada vez é mais precoce. Porque suicídio, na minha época, eu era jovem, era assim, não, foi o último recurso. A pessoa passou por não sei quantos sofrimentos. A gente falava isso, né? Claro que não é bem assim. Hoje você vê assim, a minha sobrinha fez medicina, ela é da Rede DOR, das emergências, e há uns 5 anos atrás ela me ligou assim, no plantão. Ô tia, pelo amor de Deus, é uma quantidade de gente jovem tentando se matar, chegando no pronto-socorro. O que eu faço? Eu falei, não, primeira coisa, tem que ter um psiquiatra na rede. Tá, mas o que eu posso fazer de cara, tia? Eu falei, olha, existem essas e essas medicações, e pede a avaliação de um psiquiatra para ver se vai precisar internar. Ela falou, é absurdo isso. Então ela nova, ela com 30 anos, ela falando assim, é inacreditável o que eu tô vendo. Isso na minha época também não cheguei a pegar isso em pronto-socorro. E hoje é uma realidade. Né? Para você ver, essa coisa da frustração, não aprende se frustrando, não aprende levando pito. Né? Brigando, ouvindo história e levando pito. É assim que você aprende. Exatamente. Eu tinha muitos primos. E assim... alguns viraram amigos, outros era tipo assim, não, isso eu não quero pra mim. Essa imposição de só porque é primo tem que gostar, não. Exatamente, negócio de parente. Parente bom é parente que você escolhe. Eu tenho umas famílias adotadas que são maravilhosas. Exatamente. Não tô falando mal da minha, não. Não, mas dizendo não é bom. Você escolhe. Não, porque assim, ser parente, quando fala, mas é sangue do seu sangue, mas às vezes o sangue vem misturado, tá esquisito. Isso eu tinha essa percepção.
Eu falava, não, mas eu gosto de fulano. Mas ele também é seu primo. Não, mas eu não tenho afinidade, né? Porque é uma questão de afinidade. É. Vai acabar em briga, né? Vai acabar. E quando era uma briga que você saía da briga, tipo assim, que bom que eu não sou que nem essa pessoa. Ok, quando acabava a briga e você tinha que fazer as pazes, porque tinha aquelas famílias que falavam, não, faz as pazes com seu primo, faz as pazes com sua prima. Mas graças a Deus na minha não tinha isso não. A gente tinha algum poder de escolha. É. Né? Porque eram Agora, muitos quando netos. você tem 120 primos, até descobrir com Não, quem que você tem não afinidade, tem, perdoar não quem deve ser perdoado, dá muito trabalho. Não dá, não dá. Aí é um algoritmo que não fecha. São muitas possibilidades de combinação. Né? Mas aí, como é que você, a partir dali, topou esse desafio? Porque o que você viu, eu estou vendo uma realidade que no Brasil não estão vendo, e como é que eu vou comunicar isso para eles? Eu tentei e comecei a apresentar os resultados das minhas pesquisas. Eu tinha que ficar mais algum tempo depois de ter terminado o mestrado, que a minha então mulher estava terminando o mestrado dela e tinha uma defasagem. Também que ela foi. Também. Uhum. E o filho pequeno. Então, eu tinha tempo disponível para aceitar convite. Começaram a me convidar à torta e à direita. Não só na Grã-Bretanha, mas também pela Europa. E eu estava achando uma farra, estava achando ótimo. Que Então, legal. assim, querem o me pessoal ouvir. Até que me convidaram, eu achava, na Universidade de Oxford, e eu estava achando que era a mesma repetição, que ia ter um público ali, que eu ia apresentar, ia ter uma discussão. Eu já achei estranho quando eu entrei. Era um daqueles colleges bem tradicionais, né? Austero. Era uma manhã de dezembro, cinzenta, Frio. úmida, fechada. Assim. Eu falei assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E a secretária do college pediu desculpas, porque nem todos os membros da banca tinham chegado ainda, mas já iam chegando. E eu falei, da banca? Que banca? Ficou aquela conversa assim meio estranha. Eu esperei, né? Você aprende a ser comportado na Grã-Bretanha. Sim, né? educado, pelo menos. Não tinha celular, então fiquei lendo uma revista. Até que os membros da banca chegaram, ela gentilmente abriu a porta. Já chegaram. E eu olhei aquela sala comprida, cortinas de veludo, uma coisa bem austera. E 6, desculpa a minha expressão, 6 patetas, todos com vestes acadêmicas. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Parecia... eu acho que me chamaram a pessoa errada. Não, eu me senti mais assim, filme do Woody Allen, que de repente você é espectador e entrou. Sim, num ambiente que não era para você estar vendo. Estou sendo filmado. Exatamente. Aí o chefe da banca apresentou os outros. E disse, o senhor está à vontade, podemos fazer alguma coisa para que o senhor esteja à vontade? Eu instintivamente, Bia, peguei a cadeira que eu estava sentado, por baixo, e com ela junto à minha traseira, fui andando para perto até chegar perto deles e falei assim, posso sentar mais perto? Porque eu estava muito isolado lá, 6 metros de distância, com essa mesa de... Separando, assim, Separando, né? Esse oceano. Aí quebrou o gelo, né? Porque deixou de ser uma... E eu não sabia que eu estava sendo entrevistado para um posto que eu não tinha me candidatado. Mas era isso, eles queriam... Você achou que ia fazer uma palestra. E aí começou uma conversa legal. Né, que durou lá, sei lá, 1h30, 2 horas, e no final me ofereceram um posto de professor auxiliar do Departamento de Medicina Social da Universidade de Oxford. Eu saí dali e peguei um tipo orelhão. Orelhão, né? Não tinha celular, nada disso. E falei, Beth, me ofereceram, o que eu faço? Falei assim, vem para casa pra gente conversar. Porque você ia começar a ficar fixo ali. A Beth comecei... estava terminando lá. O dela levaria mais tempo. Aí a gente fez as considerações todas, né? Não era a época de voltar para o Brasil com interesse em saúde pública, a gente ainda estava no final, desculpe dizer a palavra, mas é a palavra que eu acredito, porque eu sofri. A gente estava na época da ditadura, Sim. Você ia depender de uma escola, de um emprego público. Ficamos. E lá em Oxford eu trabalhei fazendo pesquisa sobre envelhecimento. Que maravilha. Tentando convencer os meus pares epidemiologistas. Aqui.
lá. Olá. Lá. Porque eles me deram a oportunidade, mas eles não estavam inteiramente Interessados. Eles precisavam. Eles acharam um animal raro, né? Um Entendi. jovem brasileiro Exótico. exótico. Assim, que os primeiros meses, eu me lembro, lá em Oxford, era um tal da gente ser convidado para jantar nos jantares, na casa de um, na casa de outro, tudo cheio de paparico. Entende? Porque era assim para ver como que os selvagens brasileiros se comportam na mesa. Me lembro da mulher de um dos professores que apresentou um abacate com camarão. Aquilo na época era comida sofisticada, né? Um abacate servido na casca, metade do abacate, com os camarõezinhos míseros ali em cima. Aí ela perguntou para mim se você conhece essa fruta? É uma fruta muito exótica, chama-se, em inglês, ela, né, quase que soletrou, avocado. Eu falei assim, olha, eu conheço abacate, mas no meu país eles são desse tamanho e os camarões também. Então, Bia, uma fruta muito exótica. Eu fui privilegiado por ter percebido alguma coisa que ainda não estava na percepção. Falando numa hora que ninguém estava falando. Que se falava de envelhecimento, mas sob o ponto de vista biomédico, as pesquisas eram biomédicas. Nos países mais desenvolvidos, onde já havia uma proporção importante de pessoas idosas, acima de 60, 65, 70, etc. Tá? E eu só tive esse privilégio de ter tido esse estalo. Mas se você me perguntar o que fez esse estalo, foi eu ter tido familiaridade com a convivência que eu tive com as pessoas idosas da minha família e de ter tido essa mãe que disse, você vai ser o que você quiser desde que seja médico, e o Careta aqui interessado em sociologia. Então, eu resolvi reunir as duas coisas, né? E fiquei 20 anos na academia na Grã-Bretanha, aprendendo muito, né? Ensinando um pouco, e na crista daquele envelhecimento, porque quando eu cheguei na Inglaterra, a média de filhos de uma mulher era 5,8, e quando eu saí da Inglaterra, 20 anos depois, para ir para a Organização Mundial da Saúde, recrutado por eles, porque também era um bicho exótico. Exótico, nós queremos te ver aqui de perto. Nós queremos aqui um cara que é do sul global, que está interessado em envelhecimento. E que estuda na Inglaterra. Né? E eu me lembro quando eu entrei na OMS, teve entrevista, aí eu sabia que estava sendo entrevistado. Tá. Você não foi pego de surpresa. E eu disse, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não estou interessado. Eu acho que a Organização Mundial da Saúde não devia ter um departamento de saúde do idoso, porque ninguém vai prestar atenção nesse departamento. O que a gente devia ter... Você fez reversão de expectativa. Vocês estão querendo isso, eu devo dizer aquilo. O que a gente... Obrigado. Obrigada. O que a gente devia ter era um departamento de envelhecimento e saúde. Envelhecer, todos nós estamos. E a Organização Mundial da Saúde, para ter uma política consistente com envelhecimento, vai precisar da saúde da criança, saúde materna, saúde do adolescente, saúde mental, todos vão contribuir. Não vai ser um departamentozinho de saúde do idoso que a gente vai acabar falando de doença. E eu não estou interessado em falar em doença, eu estou interessado em como preveni-las. Perfeito. E à medida em que a gente envelhece, o risco de aumentar, a incidência de doenças aumenta. Sim. Então vamos fazer o possível para promover saúde, ter uma reserva para que você possa envelhecer bem, caprichar bem naquilo que vai poder proteger esse futuro idoso. Esse combo da longevidade ativa. E né? hoje eu estou aqui. Porque o que é o idoso? Né? A pessoa idosa é o jovem que deu certo. Você quase que fez assim, eu sou você amanhã, né? Você se pôs nessa colocação Sim. de que todos estamos envelhecendo, né? E é um privilégio dado a poucos. A poucos. Que a gente Aí tem vem que uma tomar como um coincidência. presente. Por isso que a gente tem que ser ativo nessa questão de o que eu posso fazer para o meu envelhecimento. E aí eu comecei a aprender também dentro de casa, né? Não estou atribuindo a nenhum esforço que eu tenha feito. Mas a minha mãe morreu com 103 anos. O meu sogro com 104.
Lúcida, sua mãe? Ela, no final, teve doença de Alzheimer. Mas em vez de ter uma doença de Alzheimer aos 70, ela bateu bem até os 90 e tantos. Perfeito. Aí, Perfeito. ela tem histórias assim fascinantes, porque mesmo com doença de Alzheimer, nunca despreze aquilo que uma pessoa idosa esteja te dizendo. Uhum. Porque ali vem uma gema. Elas podem ficar mais raras, mas por mais raras, elas são mais preciosas. No dia que a minha mãe fez 100 anos, e ela era chamada pelos meus amigos, porque tinha um porte, ela era uma mulher bonita, vaidosa, sempre ereta, assim, a baronesa. A baronesa chegou sempre bem vestida. Eu falei assim, não, tem que dar um upgrade. Com 100 anos, você não pode ficar só a baronesa, né? Então eu comprei uma tiara, trouxe a tiara para ela, todo satisfeito de Nova York, embrulhei com uma porção de papel de seda e de cetim, com 3 caixas, assim, bem para... Aquelas caixas chinesas, né? Que você vai abrindo. Aí quando eu cheguei cedinho, você não vai perder centenário de mãe, porque é uma vez só, né? Aí eu falei com a cuidadora do dia, já estava me esperando, assim, ó, já cheguei. Quando ela estiver bem desperta, já tiver tomado o café da manhã, higiene da manhã, já um quarteirão de distância. Cheguei lá todo animado. E aí, menina? Aniversário, hein? É, meu? É, hoje é teu aniversário. E muito especial. Por quê? Ué, adivinha quantos anos você está fazendo? Devo estar na casa dos 50. Não, mãe, um pouquinho mais alto. 60? Não, mãe, você está fazendo 100. Que? Sai pra lá, menina. Dizendo, não importa. Um aniversário especial, eu trouxe um presente especial. Vou te ajudar a desembrulhar, tá? Aí fomos. E ela curiosa. Que nem criança. Até que chegou a tiara. Aí ela falou, pra mim? É, mãe. Dá licença de eu botar na sua cabeça? Já tinha protegido com algodão, para não ferir aquela pele fininha. Coloquei, botei no espelho. Que tal? Bonito. É pra mim? É, mãe. Que muito bonito. Sabe por quê, mãe? A partir de hoje, você não vai ser mais baronesa, você vai ser a minha rainha. A rainha. Sabe qual foi a reação? Tira. E eu, confuso, né? Tirei com mau cuidado. O que houve, mãe? Você não gostou? Então o que houve? Eu não quero ser rainha, eu prefiro ser princesa. Ah, perfeito. Essa é a lição que a gente tem que receber. Ouça o que uma pessoa mais velha tem a dizer. Porque ali tem experiência. Para que ser rainha se você pode deitar e rolar no tapete vermelho como princesa, sem obrigação? Exatamente. Seja mais leve, seja mais otimista. O peso de ser uma rainha é muito grande. Muito. Nossa, eu uma vez contei isso para a rainha Silvia, que tinha relações de família, ela foi criada aqui no Brasil. Da Suécia, né? Da Suécia. Num ato público que ela tinha me convidado no Palácio Real lá de Estocolmo. Uhum. E eu não resisti e contei essa história. Né? E no intervalo ela falou baixinho, acho que a sua mãe tinha toda a razão. Sabedoria. Mesmo com Alzheimer, ela tinha sabedoria. Não me impõe esse peso, né? Eu não quero esse peso. Não. Então, você observa, você aprende, você tem as histórias. E não é dizer que tem que ser um intelectual que vai te... Você tem pessoas comuns. Você tem pessoas maravilhosas que estão em volta. Mas você aprende a torná-las invisíveis, inaudíveis. Você não está interessado. E aí é que entra a grande praga do século XXI. O grande último tabu. De certa forma, nós hoje temos consciência dos ismos, do racismo que o Brasil ainda muitos insistem em negar, do sexismo que, como foi difícil para vocês mulheres poderem conquistar um lugar melhor, ainda falta muito a fazer. Mas está menos ruim. Está menos ruim. Você vê que tem uma mulher que é presidente da Academia Nacional de Medicina, da qual eu faço parte pela primeira vez.
você vê que tem mais estudantes mulheres estudando medicina do que homens. Quando eu era estudante de medicina, era 8%. Né? Então, mas ainda há muito a paridade de renda, né, executando a mesma função e a mulher recebendo menos. Ninguém diz que um homem está ajudando no orçamento familiar. Você diz a mulher ajuda. Isso. Às vezes a mulher tem uma renda maior, mas o homem nunca ajuda. O homem é o chefão. A mulher ajuda. A mulher ajuda. Então, tudo isso são sinais de que a gente ainda tem o que fazer e progredir. Basta olhar para uma foto do Congresso, uma foto dos ministros, uma foto dos governadores. Você vai contar, né, numa mão quais são os... que sexo pertence. Exatamente. Mas a gente está mais consciente. Do racismo, então, nem falar. Meu Deus, a gente ainda vem de uma época, eu venho, que era elevador de serviço. Exatamente. Era a porta de entrada dos fundos. Era, se não sujar na entrada, suja na saída. Eu ouvi tudo isso quando eu era garoto. Também. Hoje, as pessoas pelo menos se controlam. Controlam, mesmo que tenha um racismo... Sem alguma estrutural ali, pelo menos está evitando de falar. Tá. Existia, como ainda existe, uma homofobia. E se a gente não tomar cuidado, a gente reverte tudo. O Mr. Trump está fazendo isso nos Estados Unidos. Nós temos municipalidades na Europa, na Polônia, por exemplo, em que o objetivo do governo é LGBT free, que não tenha ninguém que seja desviante de uma maioria esmagadora supremacista que seja cis-hétero. Uhum. Se não for conforme com aquilo, não serve. Temos o preconceito contra a incapacidade, o incapacitismo. Então, o que isso tudo gera? É uma ideologia, é o primeiro I. A ideologia significa que eu valho mais que você, eu sou homem, você é mulher. Eu sou jovem, você é velho. Eu sou branco, você é negro. Eu não tenho capacidades, você tem. É uma supremacia. E o primeiro I, que vem desfiando e que vai partir para o segundo. Porque, em geral, esses supremacistas, eles têm poder. E eles vão botar todas as pedras no caminho e as cascas de banana para você tropeçar e cair. Eu não vou te promover porque você é mulher. Eu não vou te dar um trabalho porque você tem uma deficiência, eu já julguei que você é improdutivo. Eu não vou te dar uma oportunidade porque você é negro. Eu não vou te dar uma ultrassonografia porque é uma perda de recurso, você é um velho. E bico calado, hein? Porque aí entra no terceiro I, interpessoal. Você não tem o que acrescentar, fica calado, fica no teu cantinho, tá? Lugar de mulher é na cozinha. Lugar de velho no canto. Esperando a hora de ir. Esperando. E os mais afoitos gritam. Assim, não, senhor. Eu não vou me aposentar. Eu não vou para aquele quarto escondido que aposento. Se refere a isso, né? Aquelas casas grandes de antigamente que tinha um quarto lá escondido onde metia os velhos. Exatamente. Nem em Portugal, onde a palavra é reforma, eles não entendem se falar que eu estou aposentado. Como é que tá? Sai do aposento, cara. E eu vou para a sala da frente, estou envelhecendo na sala da frente, sabendo dos meus direitos, eu sou um cidadão. Mas isso sou eu, depois de 50 anos de gerontologia. Eu vejo, inclusive, colegas meus de turma que aceitam. Então é o interpessoal, o silêncio. Há pouco tempo eu vi na mídia social uma senhora bem idosa que tinha se queixado que a família não visitava, ela estava muito só. Que é a praga, né? A pandemia da solidão. Exatamente. Então tem uma foto simulada, claro, ela no canto e 2 vértices com várias pessoas da família, todos eles de várias gerações, todo mundo foi lá visitá-la, cada um com seu celular na mão. E ela continuou isolada e sozinha, calada, como estava antes. Aí parte por último I, que é a internalização. Você acaba, porque te achataram tanto a tua autoestima,
que você acaba acreditando que você realmente não vale nada. Eu só estou atrapalhando, eu estou gastando recursos dos mais jovens. Que aspiração é essa que eu tenho sendo mulher de ser chefe? Não. Eu tenho que saber o meu lugar. Disseram isso essa semana para uma senadora, para uma ministra no Senado. Ponha-se no seu lugar. Qual é o seu lugar? O meu lugar é o seu lugar, Bia. O seu lugar é o meu lugar. Com certeza. Nós temos que aceitar isso como premissa para um país que envelhece tão rapidamente, onde a pessoa idosa vai ter que ser vista como um recurso. Porque o grande recurso de um país é o capital humano. E esse capital humano hoje tem idade. O capital humano do Brasil é gente velha. Por isso, quantas vezes em palestras ou em lives que você tem que se apresentar por uma questão de inclusão para aqueles que têm deficiência visual. Eu sou branco, negro, estou com um terno assim, assado, né? Eu falei assim, eu sou um velho, olha bem para mim, eu sou careca, eu uso óculos, eu tenho rugas que mostram os sabores e dissabores pelos quais eu passei pela vida e tenho honra deles, tenho orgulho. Entende? Então vamos aceitar, porque no Brasil o velho é sempre o outro, não tem nada a ver comigo. Verdade. Isso que você falou é muito assim, eu vejo gente falar assim, não, porque fulano é um velho. Falou assim, mas quantos anos você tem? Aí a pessoa que está falando tem 65. Aí eu brinco, como falei com você aqui, eu falei, a partir de que idade é considerado? Você falou 60. Eu falei, então, ano que vem tô lá, né? E não vai ter problema em chamar de velho. A questão é que eu não vou vestir a roupa social. Exatamente. Você me perguntar assim, você vai se aposentar? Eu acho que não, pelo meu temperamento, entendeu? Uma pessoa que começa um podcast aos 58 anos, 57 anos, não tá com a cara de que vai se aposentar. Ou que refaz. Eu sempre tive uma coisa, de 10 em 10 anos eu falava, tá na hora de me reinventar. Assim. Acrescentar alguma coisa, aí eu fiz, vou ser escritora. Aí depois eu falei, não, vou ser palestrante. E tudo ali, atendendo direto. Agora você é consultora. Parará. E foi acontecendo. Não foi uma coisa que eu fui bater na porta de ninguém. Aquilo parece que criava na minha cabeça e eu acho que eu me colocava no mundo para que isso ocorresse. Da mesma maneira que você foi chamado em Oxford sem saber o que você estava fazendo lá. Eu acho que a gente tem uma força muito grande assim, de mover as coisas. Tem duas coisas aqui, né? Primeiro, em chinês, a palavra crise e oportunidade é a mesma. Uhum. Você pode encarar como crise ou ver nela uma oportunidade. Tá? Então, você tem que estar atento para agarrá-la. E a segunda é reconhecer que, para muitos, as oportunidades não aparecem. Exatamente. Porque a gente vive numa sociedade que pretende acreditar em meritocracia. É mais sorte do que mérito. Você ter a sorte de nascer como eu nasci. Numa família de classe média. Meu pai foi imigrante, ele fez muito esforço para chegar onde ele chegou. Mas não era isso. Porque no momento que ele pisou na Praça Mauá como imigrante, ele passava já a ter mais direito do que as pessoas negras que estavam carregando as cargas dele. Você não escolhe, se tivesse que escolher, ser de uma origem humilde, de ter pouca escolaridade, de viver num rincão do interior desse Brasilzão, ou de morar na periferia, sem saneamento, com uma escola pública péssima. É sorte. E você, quando tem essa sorte, esse privilégio, tem também a obrigação de compartilhá-lo. Porque o que existe hoje no Brasil é você culpar os outros por não se esforçarem. Porque, na verdade, muitos se esforçam e nunca chegam lá. Conceição Evaristo, que eu tenho orgulho de dizer, minha amiga, maravilha, mineira, eu tenho raízes mineiras, ela tem a minha idade. E enquanto eu ia, eu fico arrepiado, enquanto eu ia para Belo Horizonte, menino, num bem bom,
de poder aproveitar enquanto eu ia para o Mercado Central comprar goiabada de Queijo. cascão com queijo fresco de Minas. Ela estava lá do lado de fora, catando aquilo que não prestava mais para vender. Porque ela era a segunda de 9 irmãos e a filha mais velha. Ela tinha obrigações desde criança De levar de algo para cuidar. casa. Enquanto eu estava no Parque Central maravilhoso, onde havia um playground cercado, brincando, talvez com alguma roupa nova, com os meus primos, vários, ela provavelmente estivesse do lado de fora porque era cercado e ela não se dava o direito de, sendo menina negra, De entrar. de poder entrar. Então, essas oportunidades que fazem com que você e eu possamos nos recriar a cada 10 anos é negada à maioria dos brasileiros. Maioria absoluta. Absoluta. E a gente tem que ter, sabe, a palavra que mais rima com longevidade é solidariedade. A gente poder ser solidário, a gente ter compaixão, a gente poder lutar pelos direitos, não os meus, porque os meus estão garantidos. É de eu poder, na minha idade, ser uma voz pelos direitos das pessoas que, como eu, têm a minha idade, ou daqueles que almejam hoje, jovens, envelhecer num país que os abrace e os acolha de uma forma melhor do que hoje. Eu acho que tem uma questão aí que é a obrigação da gente inspirar também outras pessoas. Se a tua vida não serviu de inspiração, para mim é uma falha. Porque hoje muita gente, muitos jovens, talvez se inspirem em você para poder repensar o envelhecimento deles e dos outros. Eu espero que sim. Eu tenho também essa pretensão. Porque felicidade tem que ser compartilhada. Não adianta eu pensar em mim se eu não estou pensando no outro. Isso é regra. Mas nem sempre, porque inspiração você procura ter. Nem todos têm essa capacidade de inspirar. Outras a não ser que pessoas- alguém preste atenção naquilo que essa pessoa está fazendo. Tem outros por uma questão de sorte também, ou de ter desenvolvido determinadas habilidades, de poder ler no original em outras línguas, de poder pegar ideias, de poder reciclar aquelas ideias, de poder misturar, depois de poder articulá-las, de não ter medo de uma câmara. Isso tudo, eu não sei como é que você aprende ou ensina, mas eu tenho essa pretensão. Eu sou vaidoso, viu, Bia? Eu sou vaidoso porque eu sei que eu estou inspirando pessoas mais jovens. Sim. Eu tenho esse testemunho. E que quando eu chego para dar uma palestra e aquele monte de gente querendo tomar selfie, eu falo assim, nossa, esse monte de gente tão novinha como eu já fui. Alguma coisa você está fazendo certo. Porque senão não haveria isso. E aí o que te dá? Te dá ânimo para continuar. Para continuar. Dá. Que é a tal da... A gente, quando inspira pessoas, as pessoas nos inspiram também. É um movimento de duas vias. Reflexo. Não tenha dúvida, porque na hora que você inspira e eles reconhecem, eles te dão mais energia para continuar. E vão te dar energia para quê? Para ter propósito. Exatamente. Para você de manhã, às vezes com preguiça, saber assim, não, eu sei por que eu vou levantar. Eu tenho um legado. E à medida em que você envelhece, você sabe que o tempo é mais curto. Você não mede tantos os anos que você já viveu, você está medindo os anos que ainda tem a viver. E aí me dá pressa. Lembra do Betinho que dizia que a Sim. fome tem pressa? A fome tem pressa. A velhice também. Também. Você falou uma coisa que eu achei bárbaro. Eu hoje estava gravando, até comentei isso. Você usou a expressão que é botar vida no tempo. Quanto menos tempo a gente tem, mais vida a gente tem que botar no tempo que você tem. E é por isso que você tem que se cuidar, né? De poder fazer um esforço, né? Para que esses anos a mais de vida que você sabe são preciosos, que você possa tê-los com qualidade, nem que seja para poder preencher esse propósito que você tem, né? E que eu digo e repito, eu tenho essa vaidade de querer deixar um legado. Mas eu acho, no mundo de pessoas rasas,
predominantemente, isso infelizmente é uma verdade, poder estar na profundeza de buscar deixar um legado, eu acho sensacional. Eu não fico com vergonha, não. Não, também nenhuma. Porque as pessoas falam assim, quando você vai para uma rede social e as pessoas falam, você está ali querendo mídia, querendo não sei o que lá, sinceramente, não é meu caso nem o seu, porque a gente não está falando nada que não seja o nosso foco de estudo. Diferente das pessoas que estão fazendo fofoca da vida dos outros e disse-me-disse e fazendo coisas que nada contra, cada um escolhe o legado que quer deixar. Quem quer deixar legado, a gente está preocupado em informar. Se vai ter tantos views, se vai ter tantas curtidas, não sei, porque o legado às vezes é meia dúzia. E tá ótimo, porque aquele meia dúzia vai poder fazer mais meia dúzia. É qualitativo também, né? É qualitativo, né? Se bem que eu acho que a gente vive um momento que as redes vão começar a mudar. Nós tivemos um pico, eu venho falando isso há alguns anos, nós tivemos um pico dessa coisa rasa, acho que ano passado. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra que perguntou aos jovens, até 28 anos, se eu não me engano, se fosse possível nascer de novo e não ter internet. 68% disseram que não queriam. Está havendo uma exaustão do que predomina na rede social, que é o raso, que é o disse-me-disse, que é o tribunal, né? Porque todo mundo tem uma coisa para dizer, todo mundo tem uma coisa para julgar, todo mundo tem uma coisa para decretar. E eu acho que vai vir coisa melhor por aí, porque esse sistema está se exaurindo. Em algum momento, e já está começando, as pessoas vão buscar conteúdo. Elas não aguentam mais. Porque o ser humano é um bicho de significado. Mas aí você precisa de discernimento, você precisa introspecção, você precisa... Não é saber se é fake news ou se não é fake news. É mais do que isso. É mais do que isso. De você poder penetrar... Por exemplo, eu tinha falado de idadismo, que é o grande último tabu. Os outros já foram mais ventilados. Sim. Você tem que ter, para poder eliminar qualquer tipo disso, primeiro, empatia. Segundo, discernimento. Terceiro, introspecção e se autoeducar. Porque todos nós, sobretudo de classe média no Brasil, nós nascemos com esses botões todos que estão inseridos, cheios de preconceitos, e a gente tem que arrancar, fazer uma força, fazer esse ato. É um ato de coragem de se libertar, de não aceitar ser privilegiado e deitar em berço esplêndido. Depois que você consegue fazer isso, você vai ter mais adesão. E eu, às vezes, me pergunto, eu não sei sinceramente como as gerações mais jovens vão envelhecer. Às vezes eu vejo com entusiasmo, porque estão mudando valores, e às vezes eu vejo com apreensão, porque foram muito mimados. Eles muitas vezes querem receber de imediato o prazer, a resposta, satisfazer seus egos. Não brigaram e não brincaram com os primos. Foram mimados por serem únicos, precioso. Então, eu não sei a resposta. Eu acho que só observando, e aí vem o meu lado epidemiologista de medir, de observar, de ver, né, é que a gente vai poder aprender. E deve ter muita gente ouvindo, falando assim, que raio que é essa palavra epidemiologia? Idadismo, epidemiologia. Epidemiologia é o estudo da doença em que você vai, não sob o ponto de vista individual, como eu vou tratar essa paciente, eu vou ver o coletivo. Então, você estuda a epidemiologia de uma doença infecciosa, é mais compreensível, porque vem meio epidêmico, epidemiologia, mas você pode usar as armas, o saber da epidemiologia, para qualquer campo da área de ciências humanas. Com certeza. E a palavra gerontologia, ela vem de geronto em grego, De velho. grego. De velho. Então, o tratado do estudo da velhice. E aí tem outra coisa que eu brinco muito. Eu tive a sorte. Eu não escolhi nascer no ano que eu nasci.
mas eu sou da primeira leva dos baby boomers. Baby boomer. O que é o baby boomer, né? Aquela geração grande que nasceu depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra. Os pais festejaram porque entraram na inocência de achar que para sempre haveria paz, depois dos horrores Da guerra. da Segunda Guerra. Mas esse horror da Segunda Guerra foi também, de imediato, sucedido por uma expansão socioeconômica. Então, um boom também de crescimento material, desenvolvimento econômico. Então as pessoas festejaram mais ainda. Uma das formas de festejar é ter filho. Então nasceram muitos... Todo mundo otimista. Todo né? mundo otimista. Claro. Nascemos nós, Com baby boomers. Uhum. Com mais saúde e mais conhecimento do que qualquer Outra geração precedente. Mesmo nos países mais ricos, antes da Segunda Guerra, tinha sorte quem tivesse 15 anos e ainda estivesse estudando. Você tinha que trabalhar para comer. É verdade. E aí a gente veio na maciota, né? Tô falando Estamos generalizando. surfando na onda pós-guerra, né? Então, muitos com mais saúde, com mais conhecimento, Com mais poder aquisitivo. e sobrava um dinheirinho para o bolso. O que você faz quando você pertence a uma geração que é numerosa, com dinheirinho no bolso, com mais saúde, com mais acesso ao conhecimento? Você vira a mesa, você dá um chute no balde, você puxa a toalha. E teve a pílula, como a gente já comentou, Uhum. que ajudou a mulher também a entrar nessa. Aí, a gente desenvolve uma construção social que a gente chama de adolescência. Essa palavra, nos anos 50, se você pegar um dicionário da época, não está definida como ela É a hoje. gente entende hoje. Mas nós somos o mesmo. Eu sou do movimento estudantil de 68. Eu pintei e bordei. Eu participei de política universitária. Eu corri riscos e vi colegas assassinados. Era duro. Mas a gente ia com coragem, porque a gente estava mudando. A gente era daquela geração baby boomer que acredita em tudo. E que o mundo era um lugar melhor. E 60 anos depois, eu não sou mais um adolescente. A adolescência dura, sei lá, 5, 6 anos. Ou deve, né? Eu tenho uns colegas de turma que ainda se Que ainda comportam são como adolescentes, adolescentes, mas isso eu não exatamente. recomendo. E eu sou um gerontolescente. Gerontolescente. Pega a Uhum. palavra, gerontologia, Com adolescente. geronto com adolescência, e nós estamos redesenhando o mundo. A gente está criando uma outra construção social, que não é mais a transição da infância para a idade adulta, mas da idade adulta para a tal da velhice. Começa lá pelos 55 anos, o ninho está vazio, você não tem mais as obrigações que você tinha antes, você não está também mais querendo competir, porque ou você já deu certo ou não vai dar. E aí você está mais liberado para virar a mesa, para ousar, para experimentar. Eu costumo brincar que eu sou da geração que quando a gente ia para o quarto com a namorada ou o namorado, trancava o quarto, os pais não sabiam o que dizer. Hoje a gente vai paquerar, vai fazer cruzeiro, vai fazer o que quiser, e os netos é que não vão saber o que dizer. Exatamente. Por isso que eu tô falando, as gerações pode ser que não são tão, claro, na maioria, né? Nem todos leem o manual da geração, mas é isso. A geração Z, apesar de ter essa coisa da frustração, mas tem uma parte da geração Z que é a mesma, que não lota mais os bares e fica bêbado para ir trabalhar no dia seguinte. A geração Z é aquela geração que hoje está mais preocupada com saúde, é o movimento wellness. Então, assim, não dá mais. Eu acho que a gente mudou tanto e tanta informação que eu acho que tem a geração e tem fatias dessas gerações. E eu acho que para uma mudança não precisa ser toda uma geração, né? Tribos vão mudar. Uhum. Porque na hora que você muda, que você inspira 6, a tendência é isso fazer PG.
Ó, tem gente de qualquer geração que nunca quis mudar nada, que está esperando tudo vir na mão, né? Diferente daquelas pessoas que tiveram menos privilégio, mas correm atrás, que tem muitos, né? E eu acho que essas pessoas a gente tem um olhar mais de admiração, porque tinham tudo para desistir e persistem. Né? Persistem, resistem e insistem. Exatamente. Esses são maravilhosos, são admiráveis. E, claro, quando a gente generaliza, a gente está cometendo erro. Sim. Então, da mesma forma... Mas o Baby Boom, o Baby Boomer, foi isso aí mesmo. Eu acho que ali não tinha essa globalização, não tinha... Era um movimento único, praticamente. Com a globalização, a gente tem gerações, mas tem partilhas, tem pedaço desse bolo, assim. Eu acho que a geração Z tem muita legal... Tem pessoal nerd. Nunca os nerds estiveram tão conscientes da sua capacidade de conhecimento e a força que esse conhecimento tem. Hoje as empresas estão contratando jovens que eles dispensam diplomas, mas querem saber o que ele é capaz de fazer, independente do diploma. Você conhece gente assim, incrível. Incrível, né? Assim, mas isso sempre existiu. Sempre teve. Castro Alves morreu com 24 anos. Exatamente. Mas eu acho que hoje a gente vê mais, talvez porque a gente esteja vendo mais as coisas acontecerem. Foi o que você falou, não tinha televisão. Hoje tem a velocidade de partilhar o conhecimento. E aí, Bia, você, se pudesse ter nascido e não pegasse a internet, o que você preferiria? Fazer aquele inquérito ao revés? Olha, eu sou analógica. Eu gosto da tecnologia. Eu tenho toda uma equipe para discutir isso, mas assim, eles fazem o raciocínio com algoritmos, eu ainda faço com a intuição. E corro risco. Porque tem vezes que eles, não, mas se for por aqui vai dar errado. Eu falei, não, mas eu quero. Eu quero a essa altura da minha vida, eu quero ter liberdade de errar. Porque vou aprender mais com isso. Então, assim, eu gosto de ver tudo que está acontecendo, mas eu gosto ainda do olho no olho, mão na mão, de fazer uma reunião, se puder, ao vivo, ali. Eu acho que eu sou pouco de tecnologia, mas muito dessa coisa humana, presencial. Eu tenho uma amiga maravilhosa que eu julgo das melhores geriatras que eu já conheci, dentro ou fora do Brasil, aqui no Rio, Cláudia Burlá. E ela diz assim, que o mundo está precisando high touch and low tech. Abaixar um pouco a tecnologia e aumentar o toque. Exatamente. Porque não toque humano, senão vão achar que é toque... toque de pele. Exatamente. Eu também. Tem gente que não gosta de toque. Tem gente que arredia. Exatamente. Tem gente que tem... que vive... Como eu vivi na Inglaterra, e também estou generalizando, porque você encontra de tudo. Sempre, em todo lugar. Entende? Mas lá, eu sei que eu tenho que me comportar porque eu corro risco de me dizerem que eu estou fazendo assédio. Exatamente. Eu sou mais afetivo, mas é a natureza também. Entende? Fui criado com os meus irmãos. Eu sou muito... Quando a minha mãe estava já no final, e foi durante a pandemia, ela com Alzheimer, mas sempre com aquelas pérolas de reconexão. E eu estava na Europa e eu voltei correndo. Eu falei assim, meu Deus do céu, esse bicho vai me pegar aqui, como é que vai ficar? Embora eu tenha residência em Londres ou na Espanha, eu estava em Portugal. Eu falei assim, eu tenho que correr, tenho que ir embora. Porque vão fechar os aeroportos, exatamente. Tinha que escolher naquela hora. Eu consegui, por sorte, um voo para Fortaleza. E de lá eu consegui vir para o Rio. E me vi sozinho, totalmente sozinho. Nem sabia que eu tinha capacidade de estar isolado. Foi uma descoberta. Porque eu comecei, aos poucos, assim, de vez em quando, andando pelo meio da rua, com máscara, né, para ir ver minha mãe. E ela olhava para esse velho careca com máscara, que não a abraçava, que não beijava, que não agarrava. E ela usou a palavra. Esse é um impostor.
Você não é o Alexandre. Ela ouvia a voz do Alexandre. Entendi. E ela, do fundo do baú, com Alzheimer dela, ela usou a palavra impostor. Você é um impostor. Eu falei assim, eu estou fazendo mal à minha mãe querendo fazer bem. Eu não venho mais aqui, eu vou coordenar o cuidado dela de longe. E com ela eu falava no telefone. E ela reagia super bem. Porque No a telefone, voz... a voz. A voz é a memória, né? É uma das memórias que você perde por último. Não só memória, como a capacidade. Eu ainda tenho uma voz jovial. Exatamente. A voz é a coisa que menos muda, né? É. Isso é tão Você fantástico. vê? Só se estrago todo, mas a voz ainda é mas dos você tá 20 falando anos. uma coisa, a voz talvez seja a coisa que menos muda da gente. É. Você reconhece aquela voz, fala assim, meu Deus, depois de Às décadas. vezes você não reconhece a fisionomia. Muitos amigos de faculdade, né? Eu olho assim, aí a pessoa vai falando. Aí Dá um clique, eu falei, é fulano. Isso acontece. Isso acontece muito. E com ela falava no telefone e ela falava assim, ô meu filho, você tá sumido. Precisa vir aqui. Né? E eu tinha tentado. Sim. Aí eu Mas conversava com ela pelo telefone. Isso é uma coisa que você coloca que eu acho muito interessante. Qual é o teu posicionamento em relação a famílias que acabam tendo que optar, colocar seus idosos numa clínica ou numa casa de convivência ou Hoje tem residências, né, para idosos. Está chegando esse conceito no Brasil também. Está chegando. São Paulo está saindo na frente, está começando a desenvolver apartamentos muito bem planejados e com toda a estrutura, assim, no mesmo prédio vai ter farmácia, vai ter enfermagem, vai ter posto de coleta de exames, assim, tá se vendo isso. Eu tenho até olhado isso. Esse mercado vai abrir? Esse mercado vai abrir. Como é que você vê essa possibilidade? Porque no Brasil, ao mesmo tempo que a gente fala disso, tem muito aquela coisa, você vai fazer isso, vai botar um idoso lá, essa família não tem coração, e não sei o quê. E a gente sabe que, às vezes, talvez seja melhor você botar no lugar e dar atenção, porque você tem em casa numa dinâmica que aquele idoso não se articula ali. Existe muita hipocrisia, Uhum. existe uma força também do governo. Não estou falando necessariamente do Estado, não é uma política de Estado, mas é uma opção de... A família vai cuidar. Que família? Que família que você está falando? A família desgraçada que veio do Nordeste, que os pais estão envelhecendo lá longe e você está aqui... Sobrevivendo. Que recurso que você vai ter? Ou aquela família de classe média que o único filho você mandou para Miami fazer mestrado e ele por lá ficou? E que família é essa em que os homens não querem participar do cuidado e fica a sobrecarga em cima da mulher, que tem que cuidar dos filhos, depois cuida do sogro, da sogra, do avô, do pai, e do chato do marido, porque vocês mulheres têm mania de casar com homem mais novo, mais velho, né? Vocês duram mais tempo, então vão ficar viúvas muito tempo com perda de renda. Então, tudo isso é uma dinâmica de uma família que não existe mais. A família que a gente fica falando é uma coisa meio idealizada do passado. É verdade. E para muitos que têm a condição, você sim pode achar que a melhor opção é uma residência que você tem que controlar, porque em residências, assim, ILPIs, instituições de longa permanência, existe muito abuso. Com certeza. Existe muita negligência, existe muita gente despreparada. Eu tenho uma madrinha de São Paulo que também faleceu aos 104 anos, e que nos últimos 4 colocaram-na sem pedir a opinião dela e ela cognitivamente estava inteiraça. Mentiram para ela, atiraram de sua casa, onde ela tinha tudo arranjadinho, um século de vida e de memórias das suas fotos, dos seus pertences, e levaram-na com uma maleta em que coube todo o século de vida dela. E ali ela terminou. Mentiram para ela, disseram que estavam com uma infestação de cupim no telhado, que tinham que fazer uma obra, que ela ia ficar só umas semanas até resolver. E ela, depois de ter vivido aquela vida
com muita modéstia, ela era muito púdica, ela ficou viúva com 22 anos por causa, veja, da gripe espanhola. Gripe espanhola, sim, pós-guerra. E depois disso, ela estava ali compartilhando um quarto onde tinham outras 3 residentes, sendo que uma delas estava com uma demência, era agressiva e gritava a noite toda. Não é a instituição que falha. Você tem que observar qual é o capital que você tem na família, as reservas que você tem de laços, amorosos ou não, e perceber que para muitos a melhor opção é a mesma coisa igual a escola. Se a escola pública só tiver as pessoas mais simples, cujos pais não podem articular e fazer pressão, essa escola pública vai ser de baixo nível. Com certeza. Uma escola em que os pais têm um alto nível educacional e que articulam e que exigem, ela vai melhorar. A hora em que as instituições de longa permanência tiverem mais pessoas de classe média, cujas famílias se interessem, onde exista mais amor e respeito e percepção dos seus direitos como cidadão, elas também vão melhorar. Ter que melhorar. Mas não tenho a menor dúvida de que esse é um nicho que vai aumentar, está aumentando, porque as famílias, Bia, não estão dando conta. É verdade. Então é fazer uma fiscalização eficiente. Como tudo, né? Como tudo. O Brasil é um Exatamente. país que não fiscaliza. Exatamente. Eu estou falando isso assim, meio irritado, porque eu moro em Copacabana, na Avenida Atlântica, num ponto maravilhoso, vejo o nascer do sol, é tudo lindo. Quando vai chegando a noite, eu fico desesperado, porque é uma barulheira, os quiosques tocam a 100 decibéis, tem regulamento, mas não se fiscaliza, não se cumpre. Se você não coíbe, se você não multa, se você não fica em cima, isso tudo vai rolar para pior. É a mesma coisa em relação a uma escola, a um hospital, a uma instituição de longa permanência, a um bairro, porque o que a gente pretende é fazer aquilo que eu comecei lá na Organização Mundial da Saúde. Vamos criar uma sociedade mais amiga para todas as idades. E se ela for amiga da pessoa idosa, se para você entrar e sair do ônibus, porque você é idoso, e que aquele degrau seja mais baixo, que se não tem um instrumento de tortura medieval, que é a catraca, se aquele motorista não foi instruído pelo dono da empresa, eu não quero muito velho porque velho não paga. Quando tiver muito velho no ponto, não para. Eu hoje estava ouvindo na rádio, um noticiário, na CBN, exatamente isso. Os estudos estão mostrando que se tiver muito velho, não pare. O ônibus não para. Não pare, porque você vai ter 20% que não paga. Então é um direito que não fiscalizado deixa de ser direito. Deixa de ser, É uma até punição. punitivo. Exatamente, passa a ser uma punição. E aí o que acontece? O pobre do motorista é que leva a culpa. Mas, na verdade, ele está apenas obedecendo, cumprindo a ordem do patrão. Ele não quer perder o emprego também. Nós fizemos o meu Centro Internacional da Longevidade em Copacabana, que deu origem a esse movimento global hoje com 5.000 cidades, mundo afora, Age Friendly. Vem do inglês age. Friendly, amigos da idade. É a idade, de todas as idades. Mas se for meu amigo, vai ser mais amigo do careta que tem 18 anos e está carregando uma mochila nas costas para entrar com facilidade naquele raio daquele ônibus. E a gente descobriu 3 coisas nesse estudo piloto em Copacabana. Assim, espontaneamente, nos grupos focais, as pessoas idosas identificavam o amigo, o inimigo e uma grande preocupação. O amigo da pessoa idosa de um bairro vertical, onde ainda existe a figura pessoal, não eletrônica, do porteiro, é o porteiro. É verdade. Ele faz companhia. Ele não é um psicanalista que fala assim, a sua sessão terminou, 50 minutos, Mas pode ele subir. Conversa, Ele tem que conversar. Ele pega as compras. Ele faz companhia, ele monitora. Ele diz, olha, dona fulana não desceu hoje. Não desceu, tem alguma coisa errada. Exatamente. Quando a filha ou o filho passa apressadinho, diz, olha, sua mãe não está bem. Ela às vezes se perde na rua. Eu distribuí fotos dela para os meus amigos porteiros aqui para saberem, e aí eles trazem ela de volta. Tá? Que é outra figura que estão tentando acabar, né? Sim, para diminuir o gasto do prédio. Aí vai tudo eletrônico. Exatamente. Tá? E não é apertando o botão que você vai resolver o problema da dona Joaquina. Não. Segundo,
o inimigo, motorista do ônibus. Porque não para, porque está com pressa, porque fica angustiado, está demorando passar pela tal da catraca, e a mulher é um pouquinho mais gorda, não tem força, não consegue, e o pessoal de trás fica, aí, vou atrasar, e o motorista vai, e ele sabe que o dono da empresa quer que ele dê 14 voltas em 8 horas, o que é impossível com o trânsito do Rio de Janeiro, de São Paulo, de onde seja, então ele fica irritado também, mas eles me mostraram, Bia, eles levantaram a calça do lado direito, queimada, não tinha mais pelo. Do lado esquerdo com pelo, Sim, porque é muito calor. Exatamente. Naquele calor angustiante que muitas vezes você não tem ônibus que sejam refrigerados, e quanto mais para periferia, pior. Menos refrigeração, com certeza. Então, o que é? É uma falta de qualidade, porque a gente tem que estar brigando para criar um mundo que seja melhor para todos. E como eu digo, se você for uma mulher grávida, um jovem carregando uma mochila nas costas, tiver um problema no joelho porque estava jogando futebol na praia no fim de semana, você também vai ser beneficiado. Então tem que ser amigo de todas as idades. E para a pessoa mais velha, essa pessoa, ela é mais vulnerável. Canícula, as ondas de calor, as enchentes de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, ou na Espanha, ou um terremoto que acontece, estão agora acontecendo em populações mais, não só mais frequentes, mas em populações mais envelhecidas. Antes, você não precisava ter uma política específica para a pessoa idosa. Mas hoje você precisa, porque eles são muito mais numerosos e, portanto, vão ter muito mais vítimas. A maioria das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, em maio do ano passado, foram pessoas idosas. Da Espanha, em Valência, a mesma coisa. E quando está tendo agora um terremoto no Chile, na Turquia ou no Paquistão, vai afetar uma população que está envelhecendo. Então, abra o olho. O século XXI é o século da revolução da longevidade. O século XX foi o século da grande conquista social, que era poder envelhecer. A expectativa de vida mais alta que tinha em 1900 era da Alemanha, 46 anos. Hoje não tem nenhum país, por mais pobre que seja, que tenha uma expectativa de vida tão baixa quanto era a mais alta, 125 anos. Não. E este século vai ser de aumento da proporção de pessoas idosas, não é devagarinho, não, rapidamente. E a nossa capacidade de criarmos um mundo mais adequado, mais fácil para envelhecer, é que vai, no julgamento da história, dizer que essa geração contribuiu positivamente. E eu estou vendo tudo isso, eu estou te olhando, Bia, eu estou ciente que o tal do Bruno ia fazer pergunta, ele está caladinho. Não, nós vamos para as perguntas. Não, ele está quieto ali, mas daqui a pouco ele vai, vou falar, Bruno, tem alguma coisa para perguntar? Ele vai vir com uma coisa esquisita. Nós vamos para o repórter Pipim. Eu posso aproveitar? É porque ele é educado. Não, você é educado, a gente tem que dar a deixa. Fala, Bruno. Então, aproveitando esse assunto, essa questão da geração, eu estava pensando aqui quando você estava falando sobre a geração Z e tal, e a sensação que eu tenho é que quando eu era criança, eu tinha muito contato com primos e tal, a gente via como os avós dos tios como chato, todo mundo era chato, que era mais velho, mas eles estavam querendo aconselhar a gente, ensinar a gente e tal. Hoje, eu sou novo ainda. Vou fazer 25 esse ano. Hoje, eu entendo exatamente tudo o que a minha avó... Fui criado por vó. Você falou que você teve 3 mães, né? Eu tive 2, minha mãe e minha avó. Hoje eu entendo exatamente tudo que a minha avó estava me ensinando, tudo que a minha mãe estava me ensinando. E eu acho engraçado essa troca de visão. Porque hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Tudo que eles queriam passar pra gente. Mas é porque tudo deu certo, meu querido. Você com 25 anos está entendendo isso. Porque tudo deu certo. E outro dia a avó dele teve aí. A avó dele teve aí, ele saiu mais cedo aqui, ele chegou assim, não, vou pra casa que minha avó fez um bolo pra mim. Vai. Ela faz uma rosca, um pãozinho de rosca, que ela passa um pincelzinho de açúcar, que é muito bom, que só ela sabe fazer. Ele é precoce para poder estar tendo esse reconhecimento. Tem gente que
vai demorar muito mais tempo para cair. Né? A ficha, né? Ter essa percepção. Eu estou ouvindo um sotaque meio mineiro. Sim. E essa mineiridade te ajuda muito. É verdade. Porque a mineiridade é de uma sabedoria. Eu tive muito contato com Minas. Meus avós moravam lá. Eu ia muito para lá. Até falei da Conceição Evaristo. Meu Deus, ouça. Ouça, porque aquela coisa profunda, que não tem a superficialidade que nós cariocas temos, né, Bia? Exatamente. A gente Eu tende acho a que isso. essa coisa mais profunda devia ter muitos dizeres de família que você ouviu e que você agora está Caindo a ficha. lá atrás repetindo na cabeça. O Bruno tem uma coisa muito doce, muito empática, né, Malu? Olha lá. É muito engraçado, porque Malu foi levar. Ele se alimentava muito mal, mas era miojo, uma coisa, uma sopa de não sei o que lá. Aí teve um dia que eu falei, menino, pelo amor de Deus, eu pedi uns exames, o bicho parecia que tinha 80 anos. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, você tem que melhorar a alimentação. Não vamos dar remédio, vamos começar melhorando a alimentação. Aí essa aqui começou, pode deixar, eu vou levar ele para almoçar comigo. Agora o Bruno bota lá Salada, pratão. Prato de comida. O Bruno não comia comida. Ele chegou hoje com uma salada de sobremesa. Salada não, salada de fruta de sobremesa. Olha que lindo! Olha só. Eu fico também em cima dos meus amigos muito jovens. Pelo amor de Deus, o que você está comendo, cara? Exatamente. Que É o isso? tal do combo da longevidade ativa. Tem que ter alimentação, tem que ter bom sono, tem que ter tudo isso funcionando. E você tem 4 fatores de risco que são fundamentais para as doenças que estão associadas ao envelhecimento. Não culpe a velhice, não culpe o número de anos. 25% da chance de você dar certo e chegar bem ao 100 são seus genes. Sim. Já começou bem, beleza. Meus filhos... Você tem gente. E da meus filhos mais longevidade. ainda. Né? É. Agora, se você estragar com um mau comportamento, come porcaria, Dorme mal. dorme mal, não faz atividade física, de repente ainda fuma, ainda bebe álcool. Exatamente. Porque o álcool é socialmente muito aceitado, né? Mas Já é foi uma mais. desgraça. Está diminuindo. Eu ainda vejo muito jovem Mais bebendo. velhos. Está diminuindo, Alexandre. Eu moro em Copacabana e vejo assim, o bar lá de baixo, cheio de jovens enchendo a cara. Mas olha, os bares estão começando a se preocupar com isso, estão começando a fazer drinks sem álcool. Eu tenho um amigo que tem muitos bares. E há 2 anos atrás ele falou, você tem notado que o povo está bebendo menos? Eu falei, ouvi falar. Ele falou, não, mas é um fato. Porque o meu faturamento em bebida, parará. E hoje eu estou tendo que criar drinks sem álcool. Então, assim, para uma empresa notar isso, Sim. talvez... É um sinal, mas ainda é uma das indústrias mais poderosas do país. E forçam. Depois dos jogos. Eu vim de uma geração em que a indústria do tabaco fazia todo tipo de subvenção, de patrocínio, de cultural, de esporte. Não, de esporte. Esporte. De esporte. Né? E hoje você vê Fórmula 1. ainda a indústria do álcool fazendo... no finalzinho de uma propaganda, fala assim, se beber... Mas é que nem as apostas. Aposta com moderação, não é? Como pode isso? Com responsabilidade, ainda culpa o outro pela responsabilidade de algo que vicia. É tão surreal. Mas isso a tudo gente está acontecendo. É um mundo em que está tudo em competição. E é tudo muito rápido. E essa coisa do muito rápido, Bia, muito rápido, né? é que a gente tem que prestar atenção. Porque a gente está vivendo com a invasão do mantra que veio lá do Vale do Silício. Né? Move fast and break things. Vai, move. Mova-se rápido e se tiver destroços, você deixa para trás. Deixa pelo caminho, exatamente. Quando, na verdade, a gente está precisando de andar com mais vagar, com mais calma, com mais cuidado e ir consertando as coisas que a gente deixou fora do Também lugar. acho. Vamos pro Repórter Pipi? Quer falar mais? Pode falar, Bru. Não, ele levantou a cabecinha? Não, era essa questão mesmo do... aquela palavrinha etarismo, né? Não,
Mas ele chama de idadismo. Idadismo, né? É. É como se o final da vida, né? Os cuidados que a gente tem no final da vida se assemelham muito com os cuidados que a gente tem no início da vida, né? Eu sempre tive essa sensação do bebê com a pessoa idosa, a pessoa que tá no fim da vida com a pessoa no início da vida, porque são cuidados que você tem que estar ali o tempo todo, só que no caso da pessoa idosa, parece que não tem tanta Sedução que tem o bebê. Tá contando Talvez com seja a isso. pessoa. O bebê é uma coisa irresistível, filhote. Até de bichinhos, né? A gente vê Sim, gente sim. abandonando bichinhos porque envelheceram. Deixou de ser Isso é filhote, surreal. vai lá e abandona. Deixou de ser filhote, exatamente. Agora, deixa eu fazer um comentário, né? Porque você hesitou na hora de falar a palavra idadismo. Deixa eu insistir nisso, Bruno. Porque a palavra foi cunhada pelo fundador do Centro Internacional da Longevidade, médico gerontólogo como eu, Bob Butler, um homem muito adiante do seu tempo, que falou de idadismo em 1969. 69. E que definiu o preconceito, é de você não dar o respeito, é de você não tratar por base na idade, que pode também acontecer em relação ao mais jovem. Você é muito jovem para essa tarefa. Acontece muito isso. Acontece que, se você for muito jovem para aquele posto, para aquela tarefa, espera 5 anos que vai dar uma melhorada. Se você é maltratado aos 70, espera 75, Você não vai tem ser esse pior. tempo. Não é não ter tempo, é que só tende a piorar. Sim, perfeito. A palavra vem de idade. E ele definiu como ageism, de age, idade. No Brasil, criaram uma jabuticaba e estão falando de etarismo. Nem em Portugal eles entendem. Se tu fores lá e perguntar, a senhora já sofreu de algum tipo de etarismo? Você diz, olha, de otária já me tentaram passar, mas desse negócio que você está falando, não. Que você está falando, eu não sei o que é, não. Então o idadismo vamos é certo, idadismo. Idadismo Perfeito. é idade. Eu hoje estou falando cada vez menos, embora tenha criado o conceito, desenvolvido lá na OMS, deu certo, 5.000 cidades mundo afora, eu já não falo mais cidade amiga de todas as idades, fica muito comprido, eu falo age friendly. Depois eu explico, se for necessário. Muitas vezes não é mais necessário, é age friendly. Então o idadismo é o preconceito relacionado à idade. A idade. Olha, bota o título. Tá? Bota o título Tá? do E você, episódio. na Perfeito. flor dos seus 25 anos, que daqui a 55 vai ter a minha idade, e que vai atravessar esse século da revolução da longevidade, você vai se lembrar de mim, fala assim, aquele velho careca foi lá e falou que é idadismo, e prepare-se, porque você vai ser parte da solução para que a gente crie um melhor para você envelhecer, porque até lá eu... Não, eu também, já terei ido, mas lembra de mim também, tá? Vamos pro repórter? Vamos lá. Ai, que legal. Idadismo, então vamos começar a usar. Eu quero isso no título do episódio, tá? Repórter Pipinho, a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável, que tem mais ou menos 2.300, 2.500 pessoas, entre leigos, profissionais, que a gente bota lá muito conhecimento. Todos os meus cursos online estão lá, palestras, a gente vai nutrindo. E eles queriam pedir o direito de participar com o convidado, de fazer perguntas. Eu falei, é justo, é correto, começaram a exigir e a gente abriu isso. Então, aí a gente vai de 6 a 10 perguntas, porque a gente vai somando aquelas que têm o mesmo conteúdo. Podemos? Claro. Então vamos lá, Bru. Primeira, por que ainda existe a ideia de que envelhecer é sinônimo de perder relevância? Por causa do idadismo. Você julga a pessoa pela idade que tem. Você olha para as rugas, olha para a careca, para o cabelo branco. Né? Não é à toa que até muito pouco tempo a imagem e o logo de uma pessoa idosa era uma pessoa curvada com uma bengala. Aí lembrei da sua mãe agora, estou levantando minha postura. Baronesa. Baronesa. Não tem nada errado em você precisar da bengala ou ter uma curvatura da coluna. Mas é o estereótipo que você crê. E é o que está... Até nas plaquinhas de idoso, é uma coisinha assim. Eles agora estão mudando. Agora eles estão botando 60 a mais. Perfeito. Tá? Perfeito.
Mas é por isso, essa ideia de que é sinônimo de perder relevância é porque nós vivemos num mundo em que a tecnologia manda, ela impõe, e você tem que ser rápido. E eu vou te contar uma coisa, Bia. Eu não aprendo com a facilidade que eu tinha aos 20 anos, nem quero. Eu aprendo de uma forma diferente, que eu diria até mais sofisticada. Tem coisa que eu não estou interessado mais em aprender, ou quando eu aprendo, eu dou um salto por cima ou encontro um caminho pelo lado. É diferente. É uma circulação colateral. Colateral. Parece coisa de cirurgião Não é? vascular. Mas não tem a circulação colateral do coração, então você está criando o conceito da sinapse colateral. Que maravilha. É. Que não impede o aprendizado, mas ele corta um caminho, diferente. ele faz um caminho diferente. Perfeito. Diferente. Deve existir mesmo isso. Concretamente falando. Se a gente pudesse ver essas conexões, a gente ia ver que tem uns caminhos ali que não são atípicos. E aí você Né? surpreende o cara. Exatamente. Eu posso te dizer uma coisa, você está falando isso, Alexandre, eu comento às vezes com as crianças, tem alguma coisa errada ou muito boa acontecendo, porque a minha capacidade hoje de aprendizado, de retenção, está maior. Eu não falo isso com vocês, eu falo, crianças, não comentem isso, porque as pessoas vão pensar que tem alguma coisa muito errada. Mas eu estou confessando aqui para você, tá diferente. Eu consigo conectar muito mais informação, participar da reunião com eles com muito mais agilidade que eu não teria 10, 15 anos atrás. Uhum. Mas tá bom, não estou reclamando. Se é colateral, se é interconexão, do jeito que for, a gente recebe. Próxima, Bru. Como o preconceito contra pessoas idosas pode afetar a autoestima e a saúde mental? Você é tratado como irrelevante. Você não tem nada a acrescentar. Não estou interessado na sua opinião. Bico calado. O papel do velho é ficar no cantinho, sem se manifestar. Tua autoestima vem. Com certeza. Mas isso vale para qualquer ismo. Vale para o sexo, sexismo, raça, racismo, incapacidade, incapacitismo. Você não tem o que dizer. Então, se a sua autoestima é baixa, inevitavelmente, você vai ficar com a tendência para se deprimir, É verdade. para menos-valia. Então, em vez de você crescer à medida em que você envelhece, na medida de... Não estou falando de capacidade funcional. Eu não corro com a velocidade que eu tinha há 60 anos, eu nem quero, não preciso, pô. Mas desde que eu esteja acima do limiar da incapacidade, da dependência, eu dou conta do recado. Mas quando eu cair abaixo porque eu ter tido um acidente cerebrovascular ou algum outro problema qualquer, eu vou precisar de ajuda e eu espero que essa sociedade seja mais compassiva para poder me ajudar e eu ter a sabedoria de aceitar Essa a ajuda ajuda. que estiver sendo dada. Isso você fala é sensacional. Eu sempre comento aqui com a equipe que eu falo assim, eu quero ser uma velha que as pessoas gostem de cuidar. Porque geralmente você tem aquele estereótipo da velha ou do velho que fica assim, eu não quero, eu não preciso. Eu vou dizer, ai, tá bom aí. Vai, mas faz uma massagenzinha aqui. Você sabe o que eu digo, Bia? Não seja um adulto ranzinza porque é chato. Uma velho ranzinza ninguém Nossa, atura. Não é. A gente tem que criar em volta da gente um ambiente que as pessoas gostem de estar. Sejam crianças, sejam adolescentes. Meu sogro, ele adultos. tinha isso. Ele, como eu disse, Isso é tão morreu lindo. bem velhinho. Ele tinha senso de humor. Era mineiro, sabe? Ah! E ele era assim adorável. Morava numa cidade pequena, todo mundo se conhecia, então passavam na casa para saber se ele tinha uma internação no hospital. E desde a faxineira, o diretor do hospital, todo mundo lá, como é que só passou a noite e tal. Até que chegou uma enfermeira, meu filho, que mora em Londres, estava no quarto, e ela estranhou e falou assim, ué, você eu não conheço, quem é você? O velhinho, aos 104 anos, na véspera da morte, respondeu rapidinho, você é meu neto. Ah, seu neto, sei, doutor Dirmano. Porque me lembra, filhos mesmo, quantos que o senhor tem? Por enquanto, só 3. Porque ele ainda estava disposto. Porque tem esse senso de humor. Sim.
Né? O Seja humor leve. dele abria a possibilidade de ainda fazer um outro filho. Fantástico. Fazer essa. É claro que ele sabia que não tinha. Sim, Era mas ele irrealista, queria mas brincar era com isso. poder brincar, poder ser com isso. leve. Né? Exatamente. Isso é fundamental. Próxima, Bru. Aposentar deveria ser escolha ou obrigação? Depende de para quem você está falando. Você condenar um pobre coitado que passou 40 anos trabalhando na mesma profissão, ocupação, ofício, que não lhe deu nenhuma satisfação de vida, é um castigo. Também acho. Para uma pessoa que tenha estímulos, que tenha uma boa renda, que tenha satisfação de trabalho, Motivação. não tem porquê. O melhor presente que a Organização Mundial da Saúde me deu foi me aposentar aos 62 anos compulsório. Porque nesses 18 últimos, desde então, eu pintei e bordei, não tinha que dar satisfação para chefe, pedir permissão para ninguém. Fui me reinventando. Então, para mim foi um privilégio. Foi um Agora, presente. aposentar, primeiro que a palavra não devia existir. Porque remete, como eu disse, ao aposento, Ao remete ficar aos lá velhinhos. nos fundos da casa. Agora, por obrigação, é perverso. Eu acho que é escolha para algumas pessoas. E eu acho que dá oportunidade para pessoas, isso que você falou, trabalhos repetitivos, sem sentido, e que foram feitos por necessidade de sobrevivência, eu acho que tem que se aposentar. Para dar oportunidade, talvez, de alguma outra coisa acontecer. Para a gente é se liberar no mundo para fazer mais coisas. Mas quem sabe, né? Próxima, Bru. É verdade que ter um propósito ajuda a viver mais e melhor? Ai, não tem nada que eu concorde mais. Se você não tiver um propósito de Você vida, não meu Deus... levanta da cama. Não levanta da cama pra quê? Exatamente. Se você não souber que você está fazendo alguma coisa melhor, nem que seja para si, para sua família imediata, para os teus amigos, para a sociedade, vai encontrar, cara. Um país com tanta desigualdade, você não encontra um propósito, você não vai encontrar um trabalho voluntário, alguma coisa que te dê ânimo, porque você está ajudando a construir um país melhor. Não. Propósito, para mim, leva a legado. Se você tem esse propósito, você vai deixar um legado. O legado é consequência. E esse legado é importante. Eu já te disse, eu sou vaidoso, eu quero ser lembrado. Será? Bruno lembrará de nós. E com 25 anos, vai passar essa lembrança para daqui muita a 55 gente. vai chegar a minha idade e vai lembrar. Com certeza. Não, mas o Bruno tem um coração maravilhoso. Tem um carinho com as pessoas. Ele é muito especial. O Bruno é muito especial. Também. Ajuda um pouquinho, né? Ajuda, colabora. Próxima, Bru. Como lidar com a sobrecarga emocional de cuidar de pais idosos? Muito difícil. Uma das coisas mais difíceis, porque talvez seja contra a natureza, quando você passa a ser o pai dos seus pais. Você não quer infantilizar, a sobrecarga é grande, cuidar de criança, de um neném, sempre tem um futuro que vai fazer com que esse neném supere e fique cada vez mais independente. A pessoa idosa que está no declínio, a tendência é de cada vez ser pior. Precisar mais. Eu me lembro da minha mãe, quantas vezes durante a noite, tendo que levar o meu pai e convencê-lo para a varanda. Se não, ainda não está na hora de acordar. Está vendo? Ainda é escuro, está noite. E você fazer isso uma vez, uma semana, um mês, um ano, às vezes 10 anos, é exaustivo. E se você não tiver meios e recursos para poder terceirizar e ter quem te ajude. E tem outra coisa, hein, Bia? Não seja racista quando você envelhecer, porque a tendência é que você vai ter um rosto negro ou pardo em volta da sua cama. Graças a Deus. Porque essa função cabe às pessoas que são mais humildes, e as mais humildes são as pessoas que são mais negras e relegadas, que não tiveram oportunidades. A forma como seu parente, ou você, no futuro, vai ser tratada, depende da forma como você vai tratar e dar dignidade àqueles que lhe estão tratando. Perfeito.
Perfeito. Nesse aspecto, eu torno a te dizer, eu quero ser uma velhinha feliz, que as pessoas gostem de estar ao meu redor. E eu todo dia levanto com esse propósito. Porque, assim, isso que você está falando é verdade. Mas seja o que for, que sejam pessoas que gostem de estar ali. E não precisa gostar para sempre, porque eu acho que isso não é uma função para sempre. Mas enquanto estiver ali, que eu não sei se você lembra disso, né? As pessoas tinham muito aquela coisa dos funcionários, e aqui no Brasil nós temos, né? Ainda, empregados que passavam a vida inteira. Aí se a pessoa quisesse casar, olha que ingratidão, tá abandonando a família. Na minha casa nunca foi assim, que bom, ela tá indo para uma coisa melhor, temos que fazer uma festa, né? Vamos fazer a festa que fulano vai casar. Então, assim, a gente sempre teve esse tipo de raciocínio e sempre, nunca faltou gente boa por perto. Talvez porque a gente tivesse esse tipo de raciocínio. A gente nunca achou que estava perdendo. A pessoa que estava galgando um espaço melhor. E uma coisa que eu falo sempre, eu quero sempre que as pessoas que passem pela minha vida saiam melhores do que entraram. Por alguma maneira. Materialmente, afetivamente, porque senão eu terei fracassado. Vamos para a próxima? A solidão dói mais quando a gente envelhece? Ninguém pode comparar. A dor não tem uma gradação. É verdade. Que você possa dizer assim, está doendo mais. Bia, é tão doloroso, que quando eu era estudante de medicina, quando eu passei pela disciplina de obstetrícia, eu ouvi de um professor de obstetrícia para fazer aquela coisa que é uma tortura, um abuso obstétrico, episiotomia, que você corta, rasgar. Exatamente. E nas mulheres rasgar negras, o assoalho ali. O professor disse assim, para elas não precisa dar muita anestesia porque tem mais tolerância à dor. Não existe Quem isso. é que mede tolerância à dor? Não existe isso. Tá vendo? Então, a solidão é diferente da solitude. Tem gente que se sente bem na solitude que você escolhe. Que você não solitude precisa. Tem que ser escolha, exatamente. Você é um momento de introspecção, talvez você leia, talvez você queira meditar, talvez você queira dar um tempo para poder enxergar o mundo, as pessoas de longe. A solidão não é a sua escolha, dói. Ela dói aos 18, ela dói aos 50 e ela dói muito na velhice. Mas ela é muito mais comum na velhice porque você foi perdendo seus amigos, perdendo as amizades de sempre. Você tem mais perda. Eu não fico idealizando a velhice, não. Eu comparo a velhice como uma maratona. Quando eu nasci, com uma expectativa de vida de 45 anos, a vida era uma corrida de 100 metros. Hoje ela é uma maratona. Você nunca sabe o que está do outro lado da esquina. Você tem que ter reservas para poder superar essas dificuldades que vêm. E uma delas é a perda. Minha mãe dizia assim, meu filho, agora eu só faço amizade com quem tenha pelo menos 20 anos menos que eu, porque os meus amigos estão tudo indo embora. Eu acho que deve ser, eu vejo para os meus pais, né? Meu pai vai fazer 90, minha mãe tem 88, estão lúcidos, estão super bem. Mas eu vejo que o que pesa mais para ele é a perda dos amigos, que eram, entre aspas, nossos tios, assim, queridos, né? Os escolhidos. Não necessariamente o tio. Eles são caçulos, os dois, de ambos os lados, e perderam já todos os irmãos. Todos os irmãos. E os amigos que estão são os amigos mais recentes. Sim. Isso, e tá certo. Tem que fazer amizade com o mais novo. Tá vendo, Bruno? Por isso que eu tô investindo em você, na Malu. Por isso que eu abri esse podcast, para poder ter amigos mais novos. Eu não sabia. Agora eu acabei de descobrir, entendeu, Alexandre? Estou cercado, é tudo de jovens, né? Não, para a gente poder ter amigos e não perder tudo na vida. Então, dói sim. E nós estamos vivendo a pandemia da solidão. A gente tinha falado... Que precisa ser falado isso. Do Japão, né? As pessoas são encontradas mortas pelo cheiro. Exato. Isso é tão absurdo, não tem ninguém né? que sentiu falta dela.
Isso é um absurdo. É o Isso, vizinho. assim, não dá para tirar o porteiro, porque o porteiro é esse cara É esse, cara. que na pandemia, eu tive porteiro que eu passava, doutor, eu estou indo levar a comida para o centro, não sei o que, a senhora vai, tá precisando? Eu falei, não, já consegui aqui, fica tranquilo. Não, tá bom, estou botando lá que a dona fulana não abre a porta, mas eu estou deixando na porta, ela pega. Isso é sensacional. Aí a tecnologia ajuda, né? Porque criou-se grupos de WhatsApp, as pessoas se comunicavam. Mas nada substitui o contato Mas humano, não, Alexandre. Nada não. substitui o contato humano. Eu te confesso, Bia, se tem uma coisa que me doeria muito, seria a solidão. Por isso que eu tô caprichando. Eu não tô sendo Pois é, adulto olha, já tá ranzinza, querendo não, roubar viu? o meu Bru. Já tá querendo roubar o meu. Eu te empresto. O Bru é especial. Próximo, Bru. Existe idade certa para começar a se cuidar ou dá tempo de mudar em qualquer fase? Essa pessoa me conhece. Porque ela tá lendo um mantra que eu não falei ainda aqui. Então, por favor. E o mantra é muito simples. Quer chegar bem assim? Comece já. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Quanto mais Começa cedo. aos 20. Não começou aos 20, começa aos 30, aos 40, aos 60, aos 80. Você sempre vai ter ganho. Mas se você começou a se preocupar com a sua longevidade, se um cara chamado Bruno começou a imitar aqui na hora da sobremesa e a salada de fruta não é Bruno. pudim de leite, esse cara vai ter mais lucro Com do certeza. que aquele que vai só juntando quilos aos anos. E vai chegar mal. Juntando quilos aos anos, perfeito. Perfeito. Vamos botar a vida no tempo. Não é mais pudim de leite. De jeito nenhum. Às vezes o pudim como um prazer momentâneo, mas não pode ser a base. E não pode ser também punitivo. Por isso que eu tô falando. Às vezes aquele prazer, ok, mas não pode ser uma coisa que seja sempre. Porque tem gente Porque que aí você come. vira vício. Você come pudim, come de vez em quando. Quando? 5 vezes na semana. É. Não é. De vez em quando. Se É que nem beber, álcool. beba em moderação. Não, exatamente. A Moderação pessoa- não significa 3 chopps na hora do almoço e 3 taças de vinho à noite. Mas tá mal. Exatamente. Na Europa se bebe muito mais do que a gente, né? O vinho e tá. Eu não conseguiria jamais. Uma taça de vinho já fico um pouquinho alegrinha, um pouquinho descoordenada. também. Eu não voltaria pro Tolerância. trabalho. Agora eu parei totalmente. Eu também. Não Sabe faço por quê? mais. Quando você tem 20, 30, você metaboliza o álcool numa determinada velocidade. Quando você tem 60 ou 80, vai ser muito mais devagar. E é aquele Muito. mesmo álcool que vai Vai estar fazer muito mais efeito. no teu cérebro, no teu Não, e rim, você vai no teu fazer fígado. pico no sangue muito maior. Então, E concordo. fica num patamar alto. Fica. E lesa. Não Lesa. tem jeito. Porque ele é tóxico. Para tudo que é célula. É. Próxima, Bru. Esquecer coisas com frequência sempre indica um problema? Depende do que você está esquecendo, né? Se você está esquecendo de coisas que te dão prazer, aí indica que tem um problema. Se você limpa o teu cérebro e faz um delete, deletar coisas que são coisas supérfluas, que não tem muito a ver, mas com frequência são as primeiras manifestações de um problema que pode realmente ser uma doença de Alzheimer. Então você tem que estar atento. Se você, vamos dizer, em um mês colocou a chave do carro dentro do frigorífero, então indica que tem ali um Algum problema que você tem problema. que... Exatamente. E seja aberto para as pessoas que estão ao seu redor, se você tivê-las. Se você tiver o privilégio De ter. de alguém te lembrar, vamos fazer um teste? Vamos ver? Porque talvez você queira ignorar que isso possa ser um sinal precoce de demência. Mas tem muita coisa ignorar- que você pode fazer para poder fazer com que essa demência, que já agora é inevitável, possa ser mais suave e que você esteja mais preparado para ela. Com certeza. São os estresses naturais da vida. A Organização Mundial define saúde mental assim, né? Você tem que ter um propósito, você tem que ter autoconhecimento que você faz e estar preparado para os estresses da vida. Já. Ninguém disse que ia ser fácil. É uma maratona. A maratona, com obstáculos às vezes. Próxima, Bru. Por que o envelhecimento ainda é tão pouco debatido nos grandes planos de governo? Porque os
governantes são, sobretudo, do sexo masculino e não querem jamais perceber ou reconhecer que estão envelhecendo. Velho é sempre o outro. Enquanto não cair a ficha, nós fizemos um estudo nas últimas eleições nacionais e nesse absurdo desse país que tem 35 partidos, ninguém vai me não, isso é convencer que você surreal. tem 35 ideologias diferentes. 2 falavam de envelhecimento. Se não está na plataforma, se não está no radar, por que se ocupar com isso? Porque nós precisávamos, em alguns países já existe um Ministério do Envelhecimento, mas era ter uma coordenação forte, intersectorial, Entendi. intersecretarial, para que realmente as pessoas pudessem ter mais empoderamento e orçamento para desenvolver políticas e intervenções. Isso vai ter que ser inevitável. Vai ter que Nós acontecer. estamos envelhecendo muito rápido. Concordo com você. Infelizmente, vai precisar muita coisa acontecer para que se tome alguma providência. Por isso que eu grito alto. Exatamente. Bruno vai gritar pela gente também, né, Bruno? Próximo. O que o Brasil pode aprender com os outros países quando o assunto é envelhecer bem? Eu tenho muito cuidado com essa pergunta, porque não adianta ficar olhando com inveja para o Canadá, para a Holanda, para a Dinamarca ou para o Japão, porque eles tiveram mais recursos e mais tempo para se adaptar e desenvolver políticas. Eu estou mais preocupado em aprender com os vizinhos, e nós somos rançosos, nós somos preconceituosos. A gente não quer saber o que o Chile está fazendo, nem Peru, nem o México. A gente quer saber o que o padrão ouro, e não vai chegar lá. Então não adianta, a gente tem que ser realista. O que é possível Amores fazer? possíveis. Exato. E dentro dessa premissa, tem coisas sim que a gente pode aprender, em que países hermanos estão fazendo melhor que nós. E uma das coisas é mais cuidado comunitário, na comunidade, onde as Entendi. pessoas estejam. Por outro lado, nós temos uma coisa a ensinar a eles. Nós temos o SUS. Viva o SUS. É verdade. Nós temos o É o maior melhor sistema de saúde nacional gratuito de saúde universal do do mundo. mundo. Exatamente. E está perfeito? Não, está longe de estar perfeito. Nem o da Inglaterra, onde eu ainda vivo e os meus filhos vivem, os meus netos, não está perfeito. E estão fazendo muito esforço para dilapidá-lo. Verdade. É fruto de Até cobiça. sobre a questão de vacinação. Na Por Inglaterra, uma criança chega. Se a criança falar, não quero ser vacinado, o pai não pode obrigar. Mas tá, aqui, tá andando um pouquinho para trás. É. Assim, quando um amigo meu falou isso, ele falou, é sério. os direitos, né? Tem que obedecer os direitos da pessoa, da escolha, etc. Sim, direito de fazer besteira, eu acho que todo mundo tem. Mas se a sociedade estiver pagando por ela, se a gente vier a ter outra epidemia de poliomielite, é indesculpável. Também acho. Sarampo tá voltando, né? E tá voltando forte. Vai E voltar com- forte. Muito forte. E se a gente olhar para o secretário de saúde que o presidente Trump escolheu, que é visceralmente contra a vacina, esse cara vai matar muita gente, Com certeza. sem desconfiar que o está fazendo. Acho que desconfia. Desconfia, mas como é que pode desconfiar e fazer? Não sei. Aí é assassinato. Aí são motivações que me fogem ao entendimento, né? Mas eu acho que sabe. Não é leigo. Não é tão leigo assim. Veja só, Bia, minha grande amiga, colega da academia, Margarete Dalcomo, ela recebia, como infectologista, toda semana, uma carta circular do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, parou de receber, não estão mais emitindo. Então você sai da Organização Mundial da Saúde, que foi o primeiro ato do Trump, e ao mesmo tempo você esvazia o Centro de Controle de... Então a gente vai às cegas. Vai. Você não sabe para onde está indo. Tem uma gripe aviária em algum ponto da Ásia ou um surto de ébola na África, mas você não fica sabendo. E, de repente, tem um surto de sarampo,
como teve numa ilha do Pacífico, um país que eu não sei se era Maldivas, enfim, e que esse secretário, o Kennedy Jr., era o conselheiro de saúde lá e mandou suspender a vacinação contra o sarampo. Um ano depois, 80 crianças tinham morrido. Talvez ele ache pouco. Acho que sim. Infelizmente, eu acho que sim. É. Agora, é porque não sabe? Agora, o que eu estou falando aqui é, mas Kalash não fala de política. Não, viver é um ato político. Não, e não estamos falando de política, nós estamos falando de ações. Políticas. Ações políticas que estão na contramão do que a gente E aprendeu. que vão ter uma repercussão na vida de milhões. Exatamente. Que o tempo vai revelar, não tem jeito. Próxima, Bru. Acabou. Acabamos. Acabou Chegamos. esse cara doce. Não acabou. Agora tem o momento Pipinho. Calma. Tá muito apressado. Calma, bota a vida no seu tempo. Momento Pipinho é aquele momento que a gente brinca com coisas, palavras que foram tiradas da nossa conversa. E agora é brincadeira, livre associação. Eu te jogo a palavra, o que vier na sua cabeça, você devolve. Combinado? 1. Sabedoria. Não necessariamente algo que acontece porque você envelheceu. Você tem que caprichar. Procure vasculhar, oxigenar o teu cérebro, porque sabedoria é o privilégio de poucos. Os idiotas também envelhecem. E os idiotas também envelhecem. E não espere, eu repito, ser um velho sábio se você, adulto idiota, foi a vida inteira. Exatamente. 2. Amor. O que mais nos motiva? E não neguem à pessoa idosa o direito de se apaixonar, de ter amor. Amor não é só aquele amor que se manifesta em relação aos que vêm para trás. Isso é uma das coisas que a gente está dando uma reviravolta. Amor em todos os seus sentidos. Sim. Eu fico muito feliz quando eu vi que o tema da parada gay de São Paulo, agora, daqui a 2 semanas, 22 de junho, não sei quando é que isso será. Não, Saiba- junho. é envelhecimento LGBT. Ah, vai ser o tema? Vai ser o não tema. Sabia, não Fantástico. Tá? Então, essa população, essa comunidade LGBT, essa sopinha de letras, né? Que, nossa, foi difícil para essa geração sair do armário e querer enfiá-las de volta, como nos Estados Unidos estão fazendo, e aqui se descuidar, porque um governo passado queria ouvir falar de tudo, menos da palavra gênero. Amor. A gente tem que ter essa capacidade de permitir que as pessoas amem da forma como lhes pareça natural. Desde que seja amor, né? Desde que Sem seja. contraindicação. 3. Vitalidade. Você pode ter 20 anos e não ter vitalidade. Você pode chegar aos 90 com vitalidade. Vitalidade é aquela força que vem de dentro e está muito ligada a propósito. Se você tem esse propósito que te anima, não serão os pesos dos anos que vão te impedir ter e muitas vezes demonstrar vitalidade. Perfeito. 4. Complete a frase. Eu acho que era quinto. Não, 4. Não, quatro. 4. Complete a Eu frase. não sei somar. Longevidade é. Não, tô certinho aqui. Tá numerado. Longevidade é diferente do envelhecimento. Longevidade vem das duas palavras reunidas. Longa vida. Então, a longevidade é você poder ter uma longa vida. A expectativa de vida é diferente. Você medir de acordo com as taxas de mortalidade da hora em que você nasce, para você projetar quantos anos de vida você possivelmente terá. É a média. Perfeito. 5. Felicidade. Felicidade pode rimar muito bem com longevidade. Não pensem. Deve. Não pensem que ser feliz é ser jovem, sarado, bonita para sempre. É verdade. Porque em vários estudos mostra que a corte, o segmento mais feliz, é aquele que tem mais de 50, 60 anos. É verdade.
6, propósito de vida. E você estar motivado a querer mudar alguma coisa para bem. Pode ter quem defina propósito de vida de forma diferente. Mas Você. para mim, o propósito de vida é deixar para trás um mundo melhor do que aquele que eu recebi. 7, se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Ai, eu daria muito abraço, muita gente que eu gosto imensamente. Eu acho que eu ia chorar muito. Porque eu gosto de viver. Eu ia lamentar muito. Mas também ia acabar para acabar. todo mundo. Então o abraço era o abraço Não de sei, para todo mundo. felicidade. Eu tô sabendo que ia acabar para mim. Não, se fosse acabar, se o mundo fosse acabar amanhã, a gente abraçaria e certamente as pessoas que a gente gosta. Sim. Talvez a gente chorasse de felicidade, ter conhecido aquela pessoa. E talvez naquele dia eu pedisse perdão, eu perdoaria. E talvez também me auto-perdoaria. Certo. Se a gente não se auto-perdoar, não consegue perdoar ninguém. Mas não tinha pensado nisso. Mas eu abraçaria, eu concordo. 8, esperança. Às vezes eu fico sem. Que eu vejo esse país ainda tão desigual. Meu avô, que morreu mais cedo do que hoje eu tenho idade, ele dizia, um pouco assim para me espizinhar, eu com os meus ideais de adolescente, Brasil é o país do futuro que nunca há de dar certo. E eu ficava danada Com isso. Então, a esperança é essa, de que você possa vir a ter anos melhores, mas não são para mim. Entendi. É de você estar inserido dentro de uma sociedade que merece, pelo povo generoso que nós temos, de que a gente possa realmente esperar, mas não é esperar passivamente, é esperançar. Porque aí o nosso grande mestre tinha razão, esperançar é de uma forma ativa. Sempre, né? 9, saúde. Saúde, na definição da Organização Mundial da Saúde, que foi onde eu me formei, né, é um estado de bem-estar físico e mental. Não vamos exagerar e confundir que saúde é ausência de doença. Porque você pode ter saúde, embora você tenha uma doença. Com certeza. Bem lembrado, que nem saúde Coisa mental. importante também de saúde é lembrar que saúde é criada no contexto do dia a dia, onde você mora, o que você come, como você trabalha, como você se locomove, como você se diverte, como você ama. Aí é criada a saúde. E quando falha isso, você precisa de profissionais da saúde que saibam que isso influencia. E isso influencia e que tem que ser respeitado. Você tem que ouvir que contexto você aquela vive. pessoa vive. Empatia. E 10, uma frase, um pensamento que você gostaria de deixar. Pode ser seu, pode ser de alguém, de deixar como mensagem. Eu iria apelar para o Cícero, mais de 2000 anos, porque isso é sabedoria, né? Assim, não há nada errado com envelhecer, e sim as nossas atitudes em relação aos velhos e ao envelhecimento. Perfeito. Meu querido, muito obrigado. Foi um prazer ter a mão quentinha, gente. Olha que coisa boa. Muito obrigada. Foi um prazer. Agora eu tenho alguns presentinhos aqui para você. Vamos lá. Esse livro aqui, Felicidade, foi um livro que eu escrevi na pandemia. Porque eu falei assim, eu não vou me abater pela infelicidade. Eu sei que o mundo está ruim, eu sei que a gente está perdendo muita gente, mas eu vou mergulhar no que é felicidade em essência, para ver se eu me salvo dessa, para contar a história depois. E esse livro aqui foi um livro, o último do ano passado, que eu sempre que acordo, eu acordo cedo e fico na cama uns 30 minutos,
e faço minhas orações, faço meus pensamentos, me organizo e sempre me vem uma frase, às vezes. Hoje veio, até já publiquei. E aí eu reuni, tinha umas 700, eu peguei 365, fiz esse livro e deixei um espaço ali para as pessoas concordarem ou não com o que eu desenvolvi, para a gente ter um tempo para a gente. Uhum. É um tempo para mim mesmo, né? E isso aqui é a pulseirinha, que depois você Ótimo. bota. Eu costumo dizer que eu estou encontrando as pessoas na academia com tempo para mim, e as pessoas fazem assim, cadê a sua? Eu falei, pô, pois é, Que legal. eu tenho que botar. Então, é um presentinho. Nós temos aqui também, vamos lá. A gente tem um teste farmacogenético aqui para depressão e ansiedade, que você pode disponibilizar para quem você Opa. quiser, porque aí a pessoa não vai ficar tomando remédio sem saber para onde está indo, né? Vai ter uma bússola para Ótimo. onde se direcionar. Mas aqui a gente tem uma eco bag do Pipinho, com o nosso lema aqui, que é faça, aconteça e inspire, tá? E você inspira mesmo. Inspirou o Bruno hoje, eu tenho certeza, né, Bruno? Aqui a gente tem um caderninho Opa! para você fazer Ótimo. suas anotações. Aqui também nós temos... Nossa, meio cheio de mimo. Tá vendo? É porque a gente acredita na gentileza, né? Aquilo que eu te falei lá no início. A gente tem uma canequinha aqui para você tomar o seu chá, seu café ou uma água para lembrar da gente, tá? Bonitinho. E aqui tem a Vita, o ômega também, que você pode utilizar. Vou botar aqui não na tem caixinha problema. para proteger. Tudo pode ficar tranquilo. Agora é aquele momento que você afasta tudo pro lado, porque as crianças vão de fato ajeitar tudo para você. Pode ficar tranquilo, senão eu demito. Senão... Mentira. Mas a gente insiste que tem que ter educação. Pode botar tudo pro ladinho. Esses aqui pode botar lá pro lado. Só não me leva o microfone. Isso. Isso. Que eles vão ajeitar tudinho para você. Olha o seu celular. Agora é aquele momento que você vai esquecer de olhar para mim, seja mal educado, vai olhar para aquela câmera, levar seu microfone e dar todos os seus recados. 50 anos trabalhando nessa área. São muitos. Eu estou escrevendo um livro que eu devo lançar em outubro. Não é um livro técnico, porque estes eu já os escrevi. São reflexões de quem observou atentamente e contribuiu, foi protagonista nessa trajetória do desenvolvimento de um pensar gerontológico. Eu tive esse privilégio de ter aprendido muito com pessoas mais velhas da minha família. Eu fui muito mimado. Eu era chamado o sobrinho beijoqueiro. Eu tenho orgulho disso. Tenho orgulho de ter sido sempre uma pessoa afetuosa, de ter sempre tentado ser uma pessoa generosa. Quase que diria com pretensão, na maioria das vezes fui. E pretendo que isso se transforme agora, e já está em operação, nesse legado que eu quero, com generosidade, transmitir para as pessoas mais jovens, que almejam envelhecer num país que as abrace mais e que seja melhor para elas, na maioria, do que tem sido até hoje o envelhecer, que para muitos brasileiros é por pura ousadia. Apesar de tudo, eles ainda ousam, têm a audácia de envelhecer. Então lembre-se sempre, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Querido, muito, muito obrigada. Já tem nome o livro? Ou depois você divulga? Não tem problema, a gente divulga aqui, não tem problema nenhum. Depois manda pra gente. Queridos, a gente está finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse maravilhoso, Alexandre Kalash. Se você não conhece, eu sugiro que você comece a seguir agora, alexandre.kalash, com K, tá? Então, você segue. Porque se você acha que envelhecer é igual para todo mundo, que envelhecer é coisa ruim, só coisa ruim, para tudo, repensa. Está na hora de você refazer os seus conceitos
através desse cara que dedicou 50 anos da vida para falar sobre o envelhecimento. E o termo que ele criou, o termo que ele usa, não criou, já tinham criado, idadismo. Esquece o etarismo, vamos falar de idadismo. Então está na hora de você conhecer. Porque aqui na comunidade Pod People a gente acredita que somente o autoconhecimento e o conhecimento podem nos fazer seres humanos melhores. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e também compartilha esse bate-papo para muita gente que precisa refazer seus conceitos. Muito obrigada e até o próximo Pod People.